Educação, Ciência e Tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir a importância da realização da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais 2025-2027 e realizar a sua divulgação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os
terceira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, se destina a discutir a importância da realização da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, 2025-2027, e realizar a sua divulgação. A presidência agradece todas as pessoas que se mobilizaram, tornaram possível essa importante audiência, e convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. Analice de Jesus da Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Bem-vinda. Já comigo aqui, o assessor da presidência e vice-presidência da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando o presidente do tribunal, Durval Ângelo, está aqui comigo, Anderson Tiago Ferreira Santos Sampaio. Bem-vindo, Anderson. Vamos chamar para a mesa o presidente do Conselho Estadual de Educação, Felipe Michael Santos Braga. Bem-vindo, Felipe. Vamos chamar a Denise de Paulo Romano, coordenadora-geral do Sindiúti Minas Gerais. O Antoniel Assis de Oliveira, do MST. Bem-vindo, Antoniel. Nossa querida Galdina, coordenadora estadual técnica de assessoria estratégica da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Bem-vinda, Galdina. Prazer revê-la. Vamos convidar o técnico da assessoria estratégica da Secretaria de Estado da Educação, o Carlos Roberto Vitor Júnior, representando o secretário de Estado da Educação. Bem-vindo, Carlos. Conosco, virtualmente, está o Valdivino de Moraes, secretário executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, nossa querida CNTE. Valdivino, obrigado pela presença. Bom revê-lo. Quanto tempo? A gente pode bater palma para o Valdivino, gente. Ele já está na mesa, só que virtualmente. Também, por videoconferência, nós recebemos a secretária executiva da região Sudeste, do Conselho Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Maria Tereza Avance. Bem-vinda, Maria Tereza. Conosco também, representando a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Rafael Furtado Ponciano. Cadê o Rafael? Bem-vindo, Rafael. Representando a Associação Mineira de Inspetores Escolares, a Giovana Passos Duarte, nossa presidenta da associação. Dose dupla, né, Giovana? De comissão hoje. Isso aí, a Denise. A convidar também a diretora de comunicação da União Estadual dos Estudantes, a Ana Luísa Caetano Andrade. Bem-vinda, Ana. Convidar o militante do movimento negro, filósofo, mestre em História Social pelo UFMG e pesquisador de culturas negras e professor de introdução à história da África, o Marcos Antônio Cardoso. Cadê o Marcos? Bem-vindo, Marquinhos. Bem-vindo. Convidar também o diretor da União Colegial de Minas Gerais, UCMG, Leonardo Evangelista de Souza. Bem-vindo. Bom, nós temos alguns convidados que nós aguardamos a presença conosco ainda. Nós convidamos o Simpro Minas, nós convidamos a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, convidamos o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, convidamos a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, o CELOS. Lara, cadê você? Você vai compor a mesa com a gente, pelos CELOS? Mas, então, registrar a presença. Lara Caetano Maciel, integrante do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, CELOS, Minas Gerais. Então, registrar a sua presença e agradecer por estar aqui conosco.
Nós também convidamos a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Esperamos também que possa estar conosco. Também convidamos a articulação intersetorial, a Secretaria de Articulação Intersetorial e com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. É isso, gente. Sua SASE Analisa está me ensinando aqui. Bom, mas temos uma grande mesa, com uma participação fantástica. Tem gente que já está em dose dupla, né, Deusete? É porque Dalina, Bela, as meninas de Sete Lagoas. Nós já tivemos Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia no período da manhã, onde nós debatemos, iniciamos, né, os debates sobre a carreira dos profissionais da educação. Gente, se a gente não discutir carreira, não tem como discutir educação, não, viu? Não queria dizer o óbvio, quem sou eu para falar alguma coisa aqui, né? Só vou coordenar esse trabalho fantástico. Mas se a gente não começar a discutir como é que está a vida das nossas professoras, dos nossos professores, das nossas pedagogas, estou vendo muita gente importante aqui. Se a gente não começar, além de discutir, se mobilizar para alterar essa realidade, e olha, demorar 30 anos no Estado para receber por um doutorado, você tem que rezar para não morrer antes? Ou vai receber para quê, né? Porque se recebe no final da vida funcional, não leva nada para a aposentadoria. A precarização e o empobrecimento que a atual política, no caso do Estado, que eu estou falando, está impondo aos profissionais da educação, para a aposentadoria de salário mínimo, ou de complementação para chegar ao salário mínimo. Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece essa realidade, então, por isso que eu estou começando a contar. Não adianta a gente discutir educação, não adianta a gente falar o foco é na aprendizagem. A inteligência artificial que vai ensinar a turma? Na sala? Quem é que está na sala? Né? Se nós não tivermos essa atenção, olha, o quadro é preocupante. Mas esse foi o assunto da audiência da manhã, então agora nós vamos para a audiência da tarde, mas que tem a ver, né, gente? Tem tudo a ver, eu acho, né? Mas eu quero agradecer muito, através da Analise, e então do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, pela confiança para que a Comissão de Educação pudesse realizar esse importante momento, né, de debater a importância da conferência, de divulgá-la, né? E aqui é um canal que, de fato, a gente chega para todo mundo, no Estado todo. Então, que bom que nós estamos aqui, com a oportunidade de fazer esse bom, necessário debate. Eu quero também contar que depois nós vamos chamar as entidades, porque todo ano, a cada biênio, a cada comissão, das 22 comissões da Assembleia, nós elegemos um foco, um assunto, para que a Assembleia possa ir fazendo um processo minucioso de fiscalização, de acompanhamento de uma determinada política pública. Nós elegemos o ano passado, e nós vamos publicar, e vou convidar todo mundo que está aqui. O ano passado, nós fizemos um monitoramento sobre as ações do governo em relação ao enfrentamento da violência contra as escolas e contra os profissionais da educação. Então, nós vamos fazer esse lançamento, essa divulgação aqui em lançamento com vocês. E o desse ano, o foco, que nós já começamos, então já tem uma série de solicitação de informações, é o cumprimento das metas, metas e estratégias do atual Plano Estadual de Educação. Porque, às vezes, a gente tromba aí com um projeto Somar, vira a esquina, tem um projeto Mãos Dadas, olha para cima, tem um cívico-militar caindo na nossa cabeça. A gente não entende como que, para pensar o que está numa lei estadual e é um planejamento que a sociedade participou e definiu, e votado, e lei nessa casa, como é que esse planejamento não serve de referência para a execução das políticas no Estado? Né? Porque a gente lida o tempo inteiro aqui com demandas de proposições, programas, que não estão em lugar nenhum. Né? Enquanto o Plano Estadual de Educação
a gente tem dificuldade até de achar informações a respeito do seu cumprimento, né? Mas esse é o foco chama Assembleia em Foco, por coincidência. É a Assembleia em Foco da Comissão de Educação, então nós vamos ter esse momento, outra oportunidade, chamando todas essas entidades aqui para que a gente faça um bom processo de discussão. O governo vai ser convidado, né, a apresentar um balanço à sociedade, e a sociedade vai ter também a oportunidade de fazer uma avaliação desse balanço do cumprimento das metas e estratégias do que foi o Plano Estadual de Educação. Mas, vamos começar o debate do dia? Eu quero já imediatamente, então, passar a palavra à nossa coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, Analise de Jesus da Silva, para que ela traga a sua contribuição ao debate. Eu costumo perguntar, Analise, por que estamos aqui? Então, e aí, sempre a preocupação de conversar para além de nós, né, para toda a sociedade que está acompanhando esse importante debate. Obrigada, bem-vinda. Muito boa tarde, pessoas de afeto, de luta, gente que eu conheço desde que eu era petitinha, gente que eu estou vendo hoje pela primeira vez, é uma satisfação enorme. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz, porque o trabalho constante, né, em defesa da educação requer de nós muita saúde. Paz, às vezes, é difícil. Vamos lá. Eu sou Analise da Silva, como a deputada Beatriz noticiou. Eu quero agradecer, quero cumprimentar a mesa, em nome da deputada, e agradecer a presença de cada pessoa aqui. Tá? Eu sei que todo mundo está na precarização, seja, né, seja fazendo-a, seja exercendo-a, seja sendo imposto a ela, né? Mas está todo mundo nela. E quando a gente tira um tempo para estar aqui, né, trabalhando pela educação, isso precisa ser agradecido. Hoje a gente está aqui para conversar sobre a Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais. É sobre isso que a gente está aqui hoje para conversar. Eu achei que era sobre o plano. É sobre o plano que a conferência vai construir. Então, vamos lá. Eu queria pedir para colocar a apresentação. Obrigada. Hoje eu vou poder falar o próximo para mim mesma. Não é? Dos povos. Então, vamos lá. Ali está colocado qual é o tema, né, da Conferência Estadual de Educação 2025-2027. Depois eu vou falar a respeito de por que essa data, vou falar a respeito de várias outras questões, mas considero que é fundamental que a gente tenha aqui a compreensão coletiva de que nós estamos falando de uma atividade, um evento, não é um evento na perspectiva de uma palestra, né, é um evento na perspectiva de um marco histórico que tem como tema a inclusão, a equidade e a qualidade social. É o compromisso com o sistema estadual de educação e a defesa do direito à educação democrática, gratuita, inclusiva, laica, popular, pública e presencial com segurança para todas as pessoas. É importantíssimo que a gente consiga entender que não são palavras soltas, né? Cada uma dessas palavras ali carrega consigo uma concepção que foi construída com a luta do povo desse país para garantir que os filhos e as filhas das pessoas que hoje recebem menos que um salário mínimo, nem menos do que um salário mínimo, possam estar em escolas, possam estar acolhidas pela educação. E aqui no território de Minas Gerais, essa história vem de longe. Eu coordeno o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, o FEPENG. Se quiserem encaminhar qualquer mensagem, qualquer coisa lá para a gente, pedido,
agradecimento, xingamento, né? O e-mail é aquele ali, tá? E a gente está à disposição para fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E olha que o nosso alcance é amplo. O FEPENG ele foi criado em 2012, né, para ser um órgão de Estado, de controle social, e ele tem várias atribuições, né? Dentre elas está a atribuição de planejar, organizar, coordenar e realizar a Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais. É Conferência Estadual do Território de Minas Gerais. É importante que isso fique bem entendido. Nós não estamos falando de uma conferência da Rede Estadual de Educação. Tá? O FEPENG atua trabalhando aí com a educação nas redes públicas, a estadual e as municipais, e também no setor privado. Pela normativa que nos criou, né, a gente está ali, ó, na primeira das atribuições, a gente participa da concepção, da implementação e da avaliação da política de educação no território de Minas Gerais. A gente está falando da educação infantil, a educação superior, da creche à pós-graduação. Nós temos também a atribuição de acompanhar, né, a tramitação de projetos legislativos referentes aí à política de educação. É conosco também a questão de acompanhar a elaboração do Plano Decenal de Educação de Minas Gerais e a do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, projetos de lei para a implementação dos planos decenais, acompanhar, avaliar e monitorar os impactos da implementação do Plano Estadual de Educação, acompanhar, avaliar e monitorar o processo de implementação das deliberações da Conferência Estadual de Educação, incentivar e orientar os municípios de Minas Gerais a criarem seus fóruns permanentes, a realizarem suas conferências de educação. É também atribuição nossa planejar, organizar e coordenar, além de propor recomendações, apresentando aí possibilidades para sanar demandas apresentadas durante a Conferência Estadual de Educação. Por último, nós também temos como atribuição planejar e organizar espaços de debate. A gente faz isso por meio de uma atividade chamada Seminário Aberto. Dia 2 agora, de setembro, nós vamos realizar um seminário aberto que vai tratar da valorização dos profissionais da educação. Quem está cuidando de organizar esse seminário aberto são sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais que integram o FEPENG. Tá? Então, a gente tem, cuidando disso, CUT, SAENG, Sindiut, Simpro, Sinep. Tá? Nós não somos um sindicato, nós somos um fórum. E, por isso, a gente tem lá, da FIENG ao MST. Tá? Nós não somos um sindicato, não é? Exatamente. E estamos lá todos na construção. Naquilo que nos une, naquilo que nos separa, no diálogo, na construção participativa e democrática. Bom, na sequência, acho que é importante dizer que a gente tem na nossa composição 42 entidades de abrangência estadual. Não vou ler o nome de todas, porque senão eu não acabei de ler e a audiência já terminou. E a gente sabe que a audiência demora. Então, nós temos associações profissionais, entidades de pesquisa, movimento estudantil, movimento sindical, movimento social, movimentos em defesa da educação, sindicatos patronais, poder público, universidades. Tá? Tem isso tudo lá dentro com a gente, todas elas entidades de abrangência estadual. É importante ali, né, destacar que no setor público nós temos a Secretaria de Educação, a Associação Mineira de Municípios, o Conselho Estadual de Educação, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta casa,
o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, o Fórum Municipal de Educação de Contagem, a UNCM, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e a UNDIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que aí são os secretários, né? Bom, vamos lá. O FEPENG ele é composto pelo plenário, pela coordenação geral, pela coordenação colegiada, pela Comissão Permanente de Monitoramento e Sistematização, pela Comissão Permanente de Mobilização e Divulgação, pelos GTTs, que são os grupos de trabalho temporário, eles são criados com uma pauta específica e tem um tempo definido para trazer subsídios para a aprovação das posições do FEPENG. Tem também os GTS, que são os grupos de trabalho especial, que se reúnem em determinados momentos para fazer uma coisa só, e aí é uma coisa breve, uma coisa rápida. Tá? E temos a Secretaria Executiva. Depois de abril de 2024, gente, para cá, a gente tem feito, acho que fica bem falar assim, entre outras coisas, a gente tem feito a construção da Conferência Estadual de Educação. Né? E isso é final de semana, isso é feriado, isso é dia de mãe, dia de pai, dia de tudo, vocês puderem imaginar, né? Não para. E se você quiser saber mais, né, sobre essa nossa conferência, você pode acessar esse endereço aqui, ó. Você vai ali, ó, no https www.programaejadh, porque é direito humano, não é bh.org/invertida CEEMG 2025-2027. Mas por que isso não está no site da Secretaria de Estado de Educação? Por que isso não está no site do FEPENG? Porque, pela lei que nos cria, quem cuida da divulgação das questões do FEPENG, enquanto está na coordenação, é a entidade que está na coordenação. Tá? Então, não estamos fazendo nada que a lei não permita, nada porque a gente não gosta da secretaria, nada porque a secretaria não quer dar uma plataforma para nós. Tá? Mesmo se der, até que a gente altere isso na lei que nos criou, quem cuida da divulgação é a entidade que está na coordenação do fórum. Então, seguindo o baile. E aí, quando eu falo, se você quiser, é só maneira de falar, tá? É para ir lá, acessar, ver o que tem lá, entendeu? Só se você quiser, não. Vai lá. Tá? Não, porque a gente fala assim, se você quiser, né, a pessoa pode pensar assim, então não vou querer, não. Mas é para querer. Então, vamos lá. Então, estamos cuidando da Conferência Estadual de Educação e ela vai ser organizada, aí, né, se vocês me perguntarem assim, tá, e o que é a conferência, o que ela faz, né, como é que ela vai estar estruturada, então, o que ela faz? Ela estuda, ela discute e ela aprova o Plano Estadual de Educação. Mas como assim ela aprova? Daqui a pouco vocês vão entender como é que essas etapas vão se construindo. Foi assim, inclusive, né, com a Lei 23.197, que é o nosso atual Plano Estadual de Educação. Ele saiu, a origem dele, né, é lá naquela conferência que muitas das pessoas que eu estou vendo aqui participaram. Tá? Mas então, Annalise, por que o trem começa agora? Né? Começa agora porque o nosso Plano Estadual de Educação atual, ele tem vigência de 2018 a 2028. E a gente sabe, né, que com 853 municípios, e se a gente tiver mesmo vontade de ter participação popular, a gente não faz isso em 6 meses. Né? Se é para a população participar, nós precisamos destrinchar, né, essa realização da conferência em etapas. A primeira etapa é a municipal, começa agora, dia 1º, e vai até dia 30/11. Vários municípios já estão organizados, alguns municípios se organizaram em intermunicipal, né? Juntaram vários municípios e vão fazer juntos. Isso é muito interessante, porque aí um município dá a infraestrutura, o outro dá a alimentação, o outro dá o local. Né? Vamos pensando aí como é que faz para todo mundo poder participar e efetivamente contribuir.
A Conferência Municipal de que a gente tem notícia, a primeira delas, né, está marcada para o dia 29 de setembro. Tá? Então, daqui a um mês, a gente tem a primeira. Tá? E, é claro, a gente já ouviu um monte de gente falando que vai acontecer lá pertinho do 30 de novembro. Né? No início vai começar pouquinho, né? Pouquinho, daí quando chega no final, é aquele processo que a gente conhece, de no final, os 850 terão participado. Pode seguir em paz. Então, vamos lá. Depois tem a etapa territorial, que vai acontecer junto, né? Todas as territoriais vão fazer juntas aí. Vai ser de 17 a 21 de abril. Ah, lá, então a gente pode fazer a nossa territorial dia 17 e 18? Não. É de 17 a 21 de abril. Não é entre 17 e 21. É de 17 a 21. Então, ela começa no dia 17 e termina no dia 21. Tá? Tem tudo isso planejadinho lá naquele negócio que eu falei para vocês consultarem, vocês vão ver tudo lá esmiuçadinho. E depois tem a etapa final, que acontece de 3 a 7 de setembro do ano que vem. Tá? Estamos aí discutindo onde, né, que ela vai acontecer. Até agora a discussão tem sido com a Secretaria de Estado de Educação, e a perspectiva que está mais colocada é que seja Jabuticatubas. Confere? É lá que tem o ex-campo. É Jabuticatubas, né? O ex-campo da... Não, não será virtual, isso já está definido. Não, isso já está definido, ela é presencial. É Jabuticatubas que tem o ex... É lá mesmo? É. Eu fico na dúvida aqui. Isso, exatamente isso. Obrigada, Galdino, isso mesmo. Bom, e depois, então, que a gente terminar isso, né, ainda tem os encaminhamentos que estão previstos na lei, inclusive no Plano Estadual de Educação, não só na lei que cria o FEPENG, que é a questão de que a gente tem uma entrega, né, solene do documento que tiver sido construído nas etapas da conferência para as entidades que são as entidades que, segundo o Plano Estadual de Educação, são responsáveis por monitorar e fazer cumprir. Tá? Te entrega para eles o que a conferência tiver resolvido, e aí, nesse processo, a Secretaria de Estado de Educação compila esse documento e aí o entrega para a Assembleia Legislativa. A presidência da Assembleia, isso tudo, gente, é feito em sessão solene, tá? A presidência da Assembleia encaminha, então, para a Comissão de Educação, e aí a Comissão de Educação começa a discutir, a debater, a propor, a trazer gente para falar, a trazer gente para propor, e etc., etc., o formato final do Plano Estadual de Educação. Bom, isso posto, vamos seguindo, que tem mais gente para falar, Analise. Nós vamos trabalhar, gente, com as 18 metas que a gente tem no Plano Estadual de Educação. Tá? Então, essas metas estão relacionadas às 18 a estas 5 subtemáticas ali. Tá? Acesso, permanência, conclusão pelas pessoas estudantes, melhoria da qualidade da educação em todas as etapas e modalidades, da educação básica, como eu disse, à educação superior, valorização profissional, fortalecimento da gestão democrática e melhoria do investimento público na educação. Eu vou passar um slide agora, não me xinguem. Não dava para ficar granduço. O que esse quadro ali está falando? Ele está falando quem são as territoriais e quem são os municípios sedes das territoriais. Tá? Então, se você é da territorial do Campo das Vertentes, seu município sede é Barbacena. Se você for da Central Mineira, é Bom Despacho. Se você for do Jequitinhonha, é Almenara. Se você for do Almenara, é o Baixo Jequitinhonha. Isso. Ali está faltando baixo.
Se você for da metropolitana, é Sete Lagoas. Se o município em que você reside está lá no noroeste de Minas Gerais, é Paracatu. Se ele fica no norte de Minas Gerais, é Montes Claros. Se ele ficar no oeste de Minas Gerais, é Divinópolis. Se ele ficar no Pontal Mineiro, é Capinópolis. É nesse momento que a Feliciana fala a Grande Capinópolis. Então, vamos lá. É a Grande Capinópolis que vai nos acolher lá. Se ele fica no sul ou sudoeste de Minas Gerais, é São Sebastião do Paraíso. Se está no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é Uberaba, quem vai sediar. Se está no Alto Jequitinhonha, é Diamantina. Se está no Vale do Mucuri, é Teoflotone. Se está no Vale do Rio Doce 1, é Caratinga. E o Vale do Rio Doce 2 é Governador Valadares. E, se ficar na Zona da Mata, quem vai sediar é São João Nepomuceno. É fundamental dizer isso, gente, porque quando a gente chamou esses municípios para virem acolher com a gente, para virem assumir com a gente essa função, não há nenhuma benesse financeira, não há nenhum desconto de nada. Tá? E a gente precisa citar e dizer que os gestores públicos destes lugares acolheram contribuir conosco para realizar uma conferência estadual de educação de porte potente e que vai efetivar a participação popular. E aí é muito importante dizer, né, porque é claro que eu fiquei curiosa e fui verificar isso, que a coloração partidária ali é o arco-íris. Tá? Não tem nada de, ali só tem gente que é de cá, só tem gente que é de lá. Não. Ali tem de tudo e aqui tem educação. Então, vamos lá. Na sequência, para garantir, né, a ampla participação da sociedade, a gente precisa garantir uma ampla divulgação. E aí, assim como nós contamos com os gestores naqueles municípios sede, contamos também com sindicatos, com associações, né, com movimentos sociais, nós precisamos e contamos também com cada pessoa que está nos assistindo, com cada pessoa que está aqui agora no plenário, com cada pessoa que está aí em casa, com cada pessoa que vai ver depois. Tá? Porque essa divulgação, gente, ela precisa acontecer. Então, se você ficou sabendo, conta para o seu vizinho, fala para o outro pai de estudante lá na reunião que vai ter na escola, comenta com o diretor, vai lá e pergunta para a professora se ela está sabendo, vai lá na Câmara Municipal, conversa com aquele vereador que você elegeu e pergunta para ele se ele está sabendo, tá? Porque é fundamental isso, gente. Nós precisamos envolver a nossa sociedade do território de Minas Gerais nessa conversa. Porque nós estamos falando sobre a educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das nossas pessoas jovens, adultas e idosas. Então, não dá para ser... eu estou sabendo, mas... ele deve saber também. Não, vai lá, pergunta se ele sabe também. Se ele não sabe também, conta para ele que vai ter, junta com ele, vê quem fica tomando conta dos meninos de quem, para quem ir participar. Isso é fundamental, gente, fundamental. Tá? E a gente conta com vocês. Além disso, eu considero importante aqui destacar que a gente está aqui para o fortalecimento do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, como planejador, organizador, realizador e coordenador da Conferência Estadual de Minas Gerais, depois de virmos de uma reunião que aconteceu a semana passada, por isso que eu sei de cor o nome da secretaria, em que nós tivemos com a SASE, que é a Secretaria de Articulação Intersetorial e com os sistemas de ensino, discutindo uma dinâmica, né, uma cooperação técnica para a elaboração dos planos decenais de educação. E lá nesse encontro, nos foi apresentado esse guia metodológico, né, para a elaboração dos planos estaduais e municipais. E algumas coisas aí nos surpreenderam, outras nos preocuparam. Tá? E foi exatamente porque nos surpreenderam e nos preocuparam que nós apresentamos lá, né, no encontro, o nosso desacordo com o que propõe esse guia metodológico.
que foi apresentado para nós lá, né, no encontro de cooperação técnica para os planos decenais de educação. Nos foi apresentada lá a composição de uma comissão gestora do Plano Estadual de Educação, e nós entendemos que a comissão gestora já existe, ela está prevista no artigo 5º do Plano Estadual de Educação. Está lá dizendo quem é que é a comissão que faz as coisas que estão previstas ali para serem feitas pela comissão gestora. Algumas outras coisas, além de já estarem previstas no artigo 5º do nosso Plano Estadual de Educação, já estão também previstas na lei que nos cria. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, né, o que tem lá no Plano Estadual, deixa eu só falar rapidinho aqui para vocês. Lá fala assim, ó, a execução deste plano e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo, avaliação, realizados pelas seguintes instâncias: Secretaria de Estado de Educação, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual Permanente de Educação, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Já tem lá quem vai fazer isso. Então, não precisa criar uma comissão gestora para fazer isso. Tá? Precisa para várias outras coisas. Para isso, não precisa. No nosso plano já fala quem é que tem que fazer isso. O nosso desacordo também é que a tal comissão tenha como atribuições, entre outras coisas, atribuições que estão previstas. Estava ali, para poder ler para vocês verem quem que são as entidades que cuidam disso no artigo 5º. Mas está lá também colocado que cabe à comissão gestora e aos gestores dos sistemas e das redes de ensino, sobretudo à Secretaria de Educação, em colaboração com os conselhos e fóruns de educação, a adoção de mecanismos, processos e ações para estruturar uma metodologia e uma agenda de trabalho que favoreçam os processos de participação. Não cabe. Pela lei que criou o FEPENG, cabe ao FEPENG fazer isso. Porque esse processo, para estruturar e etc., etc., a gente entende, porque a gente leu lá na lei, que ele chama conferência. E quem organiza conferência não é a comissão gestora, é o Fórum Estadual Permanente de Minas Gerais. Bom, ali embaixo também, quando diz, ó, o objetivo é realizar reuniões, seminários, encontros, audiências públicas, fóruns e, quando previsto, nós também assustamos com o quando previsto, conferências para a consolidação das contribuições e um documento a ser entregue à Secretaria Estadual de Educação. Quem faz isso não é a comissão gestora, é o fórum, é o FEPENG, está na lei. Quem faz isso não é a comissão gestora. Tá? Se em algum outro estado, em algum outro lugar, não funciona assim, aqui em Minas Gerais tem uma lei que diz que funciona assim, não é com comissão gestora. Aí, a gente também, né, ficou assustado quando ficou colocado lá no documento, naquele guia, né, que é feito em 4 etapas, que a elaboração de objetivos, metas e estratégias para o Plano Estadual de Educação é a atribuição da comissão gestora. Não é. No Plano Estadual de Educação fala quem faz isso. É a conferência. Não é a comissão gestora que faz isso. E isso precisa ficar bem entendido. E que bom que lá no último slide eu vou dar uma notícia boa para vocês. A 4ª etapa é a redação e o envio do projeto de lei ao Poder Executivo. Como assim? Quem faz isso é a comissão gestora? Porque a nossa lei diz que é a conferência que encaminha isso para o poder, que encaminha isso, como eu falei, né, para o executivo, e que é o executivo que encaminha isso para o legislativo. Bom, então, foi isso que nos deu bastante... Na hora que o quê? Mas a gente falou isso lá, foi bem legal, assim. A reunião foi bem legal, porque a gente teve possibilidade de dizer disso que a gente avalia que é a compreensão equivocada. Né? Então, só para fechar, a gente destaca, né, que a gente não tem a menor dúvida de que o
projeto de lei do novo plano vai ser enviado pelo Executivo ao Legislativo, é importantíssimo frisar isso aqui, até porque aqui no território das Minas Gerais nós sempre fizemos assim, não vai ser a primeira vez que a gente vai fazer desse jeito, né? E enquanto ele estiver tramitando aqui, nós vamos brigar, como sempre fizemos, para que o texto aprovado na conferência seja o texto do Plano Estadual de Educação. Sabemos que nem sempre ganhamos, mas cabe a nós, enquanto fórum, está previsto isso, né, nas nossas atribuições, né, trabalhar para isso. Então, vamos lá. Só para repetir, para não ter a menor dúvida, tá bom? A conferência coordenada pelo FEPENG aprova um documento, que é o documento relatório final. Vocês vão ver isso lá no regimento da conferência, já está tudo previsto lá, tá? Esse documento é entregue numa cerimônia solene para as instâncias que estão previstas lá no artigo 5º. O Executivo trabalha no texto, o Executivo encaminha o texto em formato de PL, de projeto de lei, para o Legislativo, e a sociedade civil pressiona para manter o texto do que a gente aprovou lá na conferência. O Legislativo chama o debate público, né? E, ao final, está aprovado aí o Plano Estadual de Educação, nos conformes, não de um guia, mas do que é a democracia. Tá? Bom, então vamos lá. Fechando, que daqui a pouco Beatriz fala que já estou atrasada, está atrasada. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo geral da conferência? Mobilizar a sociedade civil e política de Minas Gerais na defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal de 1988, da LDB de 1996, do Plano Nacional de Educação de 2014, com vigência prorrogada até 2025, do Plano Estadual de Educação de 2018 a 2028, e da educação como direito de todas as pessoas, com o intuito aí de oferecer contribuições à construção do novo Plano Estadual de Educação, para o decênio de 2028 2038. Tá? E o que é o Plano Estadual de Educação? Beatriz, a deputada, falava a respeito, né, do que ele é, e aí está ali colocado também, porque a gente tirou isso do Plano Estadual de Educação em vigência, né, epicentro das políticas de Estado para o desenvolvimento da educação no território de Minas Gerais, de forma a garantir condições de oferta de uma educação laica, popular, presencial, com segurança para todas as pessoas, como direito, com gestão democrática, inclusão, equidade, reconhecimento das diversidades e efetivação da qualidade social. Esse é o geral. Tá? Tem os objetivos. É que, a partir de diagnósticos que serão disponibilizados, e a previsão da gente é que agora, né, dia 30, no máximo, está tudo disponibilizado. Algumas entidades já disseram que não tem como disponibilizar agora, que isso fica para próximas etapas. A Secretaria de Estado de Educação mesmo já informou que ela ainda não dá conta agora de fazer esse diagnóstico, mas se comprometeu a que ele chega para nós no processo aí, né, da etapa municipal. Nós já recebemos... não vou saber listar aqui, não, e não vou falar também, não, porque depois alguém que eu não falei e que já mandou vai falar assim, você não falou que a gente já mandou. Então, vou falar não, mas várias entidades já encaminharam, tá? seus diagnósticos. E a gente precisa deles, né, para poder avaliar a execução do plano. Lá na conferência, durante a conferência, né, nós vamos contribuir com a identificação daquilo que é desafio, que é problema e que é necessidade educacional. Nós vamos contribuir para elaborar as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias para o próximo plano, né, envolvendo aí a participação efetiva, tanto dos segmentos educacionais, quanto dos setores da sociedade civil, e vamos orientar a formulação e a implementação dos planos, tanto do estadual quanto dos municipais, né, porque os municipais se espelham, não é um Ctrl+C, tá, gente? Espero estar me fazendo compreender aqui. Mas eles se espelham, né, no estadual, e o estadual se espelha no nacional. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, como muita consultoria que cobra para fazer plano tem feito. Tá? Então, a gente, inclusive, orienta, temos feito isso cotidianamente, que os municípios não contratem consultorias para fazer seus planos. Tá? O regimento está lá, naquele endereço
que eu falei ali para vocês. É só o município ir lá naquele endereço e ver o que desse regimento aqui se adequa para a nossa realidade, o que não se adequa. Pronto, acabou. Agora vá fazer sua conferência. Não tem que pagar nada, não tem que usar dinheiro público para pagar setor privado para ir fazer conferência. Tá? Pelo amor de Deus, a gente não perdeu tanto final de semana em vão, não. Para agora alguém ganhar às custas do que nós construímos. Né? É só o que me falta. Bom, vamos lá. Então, é isso que são os objetivos específicos. E aí, por fim, tá? Eu pensei assim, o povo vai me xingar depois, vai falar, Analice, você quebra os protocolos, você não faz as coisas direito, não sei o quê, né? Mas olha lá, ó, essa mensagem foi trocada recentemente com um representante da Secretaria de Estado de Educação. Ele encaminhou para nós, conforme nós acertamos, ao final lá do encontro, né, com a SASE, uma minuta de resolução do que seria essa comissão gestora do projeto de lei do Plano Estadual de Educação. E aí eu respondi para ele, bom dia, saúde e paz. Desculpe a demora, eu estou aqui finalizando as contas da distribuição das pessoas delegadas por segmento para cada município e, ao mesmo tempo, elaborando a versão final do documento referência. Segue a minuta da comissão gestora com as contribuições do FEPENC. Tá? Já encaminhamos para eles as nossas contribuições, estamos esperando para ver o formato final que a comissão vai assumir, tanto lá no encontro com a SASE, quanto ali, né, nas contribuições que fizemos. Nós observamos e manifestamos de público, lá no encontro com a SASE, por 2 vezes, nosso estranhamento com a falta, com a ausência, né, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado. Nós não entendemos por que vocês não foram lá chamados para participar. E manifestamos essa nossa surpresa nisso. Né? Por que eles não estão aqui? Né? Se o artigo 5º os inclui, por que aqui agora, na hora do debate, eles não estão? Tá? E incluímos, inclusive, lá nas sugestões do fórum, tá? A necessária participação de vocês. Tá bom? É isso, eu agradeço o convite. Aqui em Minas, quem planeja, organiza, coordena e realiza a conferência é o fórum, é o que a gente já está conversando com os representantes da Secretaria Estadual de Educação, e a gente espera que o novo secretário cumpra, né, aquilo que foi pactuado lá na mesa, tanto na mesa de abertura quanto na mesa de encerramento do encontro com a SASE, né, na semana passada. Eu agradeço o convite para esse encontro, eu não posso deixar de registrar, né, aqui, que realmente nós estranhamos por que as 2 entidades não estavam presentes. Há entidades muito relevantes, importantíssimas, que não constam do plano estadual e que estão na comissão gestora, e as 2 entidades que constam do plano estadual não estavam na comissão gestora. Mas nós registramos lá o nosso estranhamento e nossa discordância com essa ausência. Tá? Muitíssimo agradecida, saúde e paz para todo mundo, porque nós estamos precisando. Muito bem, Analice, muito obrigada. Gratidão por toda a forma didática, inclusive, para que todo mundo compreenda, né, a importância estratégica da conferência, como fazer, como participar. Muito obrigada. Na sequência, eu já vou passar a contribuição por falar em Tribunal de Contas, eu vou passar para o Tribunal de Contas do Estado. Eu quero agradecer, né, o presidente Durval por ter encaminhado um representante, o Anderson Thiago, assessor da presidência e vice-presidência do tribunal. E agradeço, então, Anderson, a sua presença. Né? Sei que o tribunal está realizando um debate importantíssimo, né? Eu não estou lá, porque estou aqui, mas todos os debates são muito importantes. Então, eu quero aproveitar para que você leve o nosso abraço ao presidente do tribunal e parabenizar, né, por uma gestão que está movimentando tanto. Eu, outro dia, dizia, gente, vocês estão espantados com o tribunal, mas vocês estão espantados com o tribunal cumprindo a sua função de tribunal? Como é que é isso na vida, né? Você está espantado com quem está cumprindo a função constitucional do tribunal.
Às vezes tem um desconhecimento do qual é a função do tribunal, ou às vezes também são pensamentos autoritários mesmo, né? De quem não quer ser fiscalizado, de quem não acha que tem que ter controle externo, né? Aí estranham mesmo, né? Mas aí essa perspectiva autoritária que a gente tem que estar sempre alerta para zelar pela democracia, né? Senão daqui a pouco não tem ninguém cumprindo a sua função constitucional. E eu dizia isso, presidente do Conselho Estadual de Educação, Felipe, eu dizia isso na sua sabatina, né, Felipe? Que o que tem me espantado muito é aquela síntese, a omissão dos bons. Tanta gente que tem que zelar por tanta coisa na educação, e como que a gente está tão sozinho? Eu dizia isso na sabatina dos conselheiros do Conselho Estadual de Educação, não é? Porque não dá para a educação ficar sozinha do jeito que está, não. Tem muita gente que tem que atuar, e, na minha avaliação, não tem atuado. Mas o tribunal é uma função, né? É um órgão importantíssimo. Então, muito obrigada. Com a palavra, para suas considerações. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Beatriz Cerqueira. Está ruim aqui. Pronto, obrigado. Boa tarde a todos. A quem cumprimento no nome da secretária, da deputada Beatriz Cerqueira, todos os presentes. Eu gostaria primeiro antes de entrar na minha fala, na verdade, dar uma explicação em relação a qual é a função do tribunal na conferência, ou na criação de um plano estadual de educação. O tribunal ele não tem o papel de participar na formação do plano. Ele não atua, né, como criador do plano ou como partícipe de criação do plano. O papel do tribunal ele é posterior. O papel do tribunal é após o plano já confeccionado e na sua execução, que o tribunal poderá, de fato, realizar a sua missão constitucional, que é a missão de controle, que é o que eu trarei mais à frente na minha fala, que nós temos feito por meio das auditorias operacionais em relação ao Plano Estadual de Educação. Esse plano vigente, né, que a vigência dele começou em 17, salvo engano, 18 a 27. Então, este plano ele sofreu algumas auditorias operacionais por parte do tribunal. Então, a ausência do tribunal na formação, na verdade, porque ela não deveria participar mesmo, ele não é o lugar dele lá. O tribunal tem outros mecanismos para ajudar, né, na formação e na melhoria da educação estadual e, né, dos municípios. Seria por ações pedagógicas relacionadas ao cumprimento ou não de metas e diretrizes estabelecidas já no plano, ou por meio de consulta pública, né, que os jurisdicionados podem demandar ao tribunal, ou mesmo por meio das denúncias e representações. Então, o caminho para chegar ao tribunal é este. O tribunal não atua como gestor público. Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Aí, agora, eu gostaria de tratar, né, a Annelise já participou, já falou de como funciona a formação do plano, quais são essas ações. O papel do tribunal na educação é a sua missão constitucional de fiscalização dos 25% da educação, né, aliado também à participação do Fundeb. Então, a partir da emenda constitucional que cria, né, esse novo Fundeb, né, o artigo 212-A, uma parte desses recursos, né, devem ser destinados do Fundeb, 70%, à melhoria dos profissionais de educação. Como a deputada mesmo disse na introdução, não há educação sem a melhoria da qualidade daqueles que vão transmitir a educação, né? Então, essa parcela da população que trabalha com a educação, ela é uma parte importante do resultado que se já alcançará ou não dessas metas do plano de educação. Então, a melhoria e a atratividade na missão educador passa pelos planos de carreira, passa mesmo pela valorização do profissional de educação. Neste momento, inclusive, o tribunal está realizando, agora no Minas Centro, o ENAP, que é o Encontro Nacional, né, da Primeira Infância. Junto com isso, eu queria aproveitar e transmitir para a deputada o relatório estatístico do PRISMA, que é um índice de avaliação dos municípios em relação ao seu estágio de avanço ou não com a primeira infância. Muito bem.
e, juntamente com ele, a explicação do que é o Prisma, né, o que é essa missão do tribunal. O Prisma, esse eu vou ter que dar uma olhada, porque ele se baseia em 3 grandes pilares, né, a educação, a saúde e a proteção à parentalidade. E a conclusão que se chegou nesse primeiro relatório estatístico é que Minas Gerais, apenas 21 dos 853 municípios, ou seja, 2,46%, alcançaram o nível mais alto, que seria o nível chamado violeta, com uma média geral acima de 64,37 dos indicadores de políticas públicas para a primeira infância. A outra parte, né, na faixa intermediária, baixa, que seria a zona verde, 423 cidades, nelas incluída a capital do estado. E outros 16 municípios no nível mais baixo, de desempenho crítico. Junto com isso, a gente pode, né, lembrar de um outro programa importante que o tribunal teve, que é Na Ponta do Lápis, né, que foi idealizado pelo ex-presidente Cláudio Terrão. Este programa ficou demonstrado que inúmeras escolas, né, não têm estrutura física, falta água potável, questões mínimas para uma boa educação. Não tem como você pensar que alguém vai ficar na escola que não tem onde ele tomar água, né? Assim, uma situação mesmo absurda. Um outro ponto importante que o tribunal tem analisado são as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação. Nas prestações de contas de exercício dos últimos 2 ou 3 anos, o tribunal tem analisado a meta número 1, que é da universalização da educação das crianças, né, das creches até 6 anos de idade, e também a do piso salarial, que é a meta 18. E, na nossa análise, a maioria dos municípios, né, não estavam cumprindo. Ou não cumpria a 18, ou não cumpria a número 1. Na verdade, a grande maioria não cumpriam as duas juntas. Essa situação é tão caótica que, atualmente, nesse momento, né, a Atricom, junto com o CNMP, criou um novo programa para uma ação conjunta entre os tribunais todos. Ele se chama Sede de Aprender. E a gente poderia pensar que é apenas o resultado da educação. Não, mas é sede, de falta de água potável nas escolas. Então, está sendo feita uma análise em relação a isso. Então, são pontos que conversam diretamente com o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual, né, que vai ser construído com essa conferência. A atuação do tribunal ela tem se dado fortemente com as auditorias operacionais. Eu até trouxe os números, que acho que é um papel importante que o tribunal desempenha e que a sociedade conhece pouco. Nessas 2 auditorias operacionais que eu vou citar, elas identificaram inúmeros problemas de falta de aderência ao Plano Estadual de Educação pelo Estado de Minas Gerais ou pelos municípios que foram objeto de auditoria operacional. A auditoria operacional do ensino médio, a 923936, de 2016, na verdade, na sequência, houve alguns monitoramentos. Ela, de relatoria do conselheiro Gilberto Diniz, identificou inúmeras situações problemáticas na educação do ensino médio, né, do 2º grau. Da mesma forma, a auditoria operacional do município de Belo Horizonte, na educação, de 2021, a 101.5666, da relatoria do conselheiro substituto Licurgo Mourão, também identificou os mesmos problemas. Problema de estrutura, problema de falta de materiais básicos para a administração das aulas. Então, essa situação que o tribunal tem identificado por meio das auditorias operacionais, essa é a participação do tribunal no plano. Ele vai identificar se há ou não aderência ao plano por meio daqueles jurisdicionados que estão sendo objeto de auditoria. Então, esse é o papel do tribunal. E cabe à sociedade, né, trazer essas informações ao tribunal. O Prisma, né, esse indicador criado pelo tribunal, ele é a prova de como que o tribunal pode atuar. Então, o acesso a esse sistema ele é importante para todos vocês, até para mesmo poder cobrar dos seus prefeitos, das pessoas, né, que vocês entenderem como responsáveis pela melhoria ou não, né, daqueles índices que estão em situação crítica. Para encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante.
Eu acho que, para finalizar, nós temos que pensar que não se pode fazer a educação sem a valorização dos seus profissionais. Não se pode fazer educação pensando apenas no gasto, nos 25% de educação, mas sim no resultado. Não adianta gastar 25% se os professores não permanecem nos seus cargos, se as crianças não aprendem, né, na escola, porque é isso que o tribunal tem tentado fazer. Não olhar apenas a questão da legalidade, mas a eficiência e economicidade do seu gasto. É isso. Obrigado. Nós que agradecemos a presença do Tribunal de Contas aqui nessa importante audiência e parabenizar, né, por todo esse trabalho desenvolvido. Na sequência, eu vou passar as considerações do Felipe Braga, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Boa tarde, professora Annelise. Boa tarde, Anderson. Cumprimentando os três que já se manifestaram, em nome de todos aqui na mesa, na audiência. Muito feliz de estar aqui. E vou começar citando uma frase que é muito famosa, talvez algumas pessoas, ou muitas das que estão aqui, já ouviram. Já ouviu. É da Simone Weil. A atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Vou repetir. A atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Estou trazendo essa frase por duas razões, simbolicamente. Uma para dizer que estou aqui representando o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e não estou sozinho. Me acompanham aqui conselheiras, a Eliane, conselheira Márcia, conselheira Sandra, conselheiro Lucas. Online também estão muitos dos nossos conselheiros, inclusive a professora Girlaine, que é vice-presidente, e a Virgínia, que é lá de Itaúna, e é a representante titular do Conselho Estadual de Educação no FEPENG. Mas aqui também está a Sara Vitral, que é a suplente da representação do Conselho Estadual de Educação, porque é isso, essa presença dos conselheiros e conselheiras aqui, virtualmente, é para manifestar. Boa tarde também, deputado Rogério, que chegou ali. É para manifestar que a atenção do Conselho está direcionada para a Conferência Estadual e para o Plano Estadual de Educação. E, no segundo ponto, é da importância da própria conferência como uma necessidade para o Estado prestar atenção no que ele está fazendo em relação à educação e o que ele precisa fazer. Qual que é a necessidade, qual é a demanda, qual é o pedido que vem das nossas muitas e várias comunidades e povos em relação ao que precisa ser feito para a educação de Minas Gerais avançar. Eu tenho uma apresentação de slides, vou pedir para colocar ali e pedir o passador, só para falar algumas das coisas que a gente já está fazendo, mas um puxão de orelha institucional que a deputada Beatriz Cerqueira já me deu também, é de não me desviar dos assuntos e falar especificamente sobre o tema das reuniões daqui, que teve uma vez, 2, 3 anos atrás, que eu vim pelo Conselho Estadual de Educação pela primeira vez aqui, e o Conselho Estadual de Educação fazia muito pouco sobre o Plano Estadual de Educação. Então, eu apresentei o Conselho, em vez de falar do plano. Que a gente estava descobrindo o que a gente ia fazer sobre o Plano Estadual de Educação, nós descobrimos, estamos construindo esse caminho, que é como diz a música do Skank, o caminho só existe quando você passa. A gente tem percebido, e um plano começa com um diagnóstico, que há muitos desafios derivados da experiência recente, né, do último plano e dos anteriores também. Um que avançou é que houve ampliação da participação e efetividade de parte dos objetivos e metas traçadas. Mas tem um desafio muito grande para fazer a definição das próprias metas e alcançá-las. Algumas das metas que são importantíssimas para nós são muito difíceis de quantificar. Por exemplo, gestão democrática. A gente fala que é ter grêmio na escola, que é ter processo de escolha dos diretores, mas tem muito mais coisa envolvida numa gestão democrática, como, por exemplo, a participação e a aproximação das famílias. Como que a gente transforma isso em objetivos, metas e estratégias que devem estar compreendidos no plano? A incompatibilidade das metas ser o devido aporte de recursos. Precisa de dinheiro para fazer as coisas, precisa de orçamento e financeiro. E um dos grandes desafios que tem sido traçado na discussão, inclusive do Plano Nacional de Educação do próximo, e é também para cá, professora Beatriz, é de articular também uma coordenação entre o projeto de lei que estabelece o plano estadual e PPAG, Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes, para que haja uma responsabilização compartilhada, isso é muito importante, porque a gente está falando de regime de colaboração,
responsabilidade compartilhada para além da Secretaria Estadual Municipal de Educação, porque o secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento também têm uma responsabilidade muito relevante para fazer cumprir o plano de educação. Desafio quanto ao regime de colaboração e atuação conjunta dos entes federados e a integração dos seus planos, a dificuldade de monitoramento dos planos, papel que eu brincava aqui, que cabe, por exemplo, ao Conselho Estadual de Educação, e a gente vinha engatinhando, começamos a andar em relação a fazer o monitoramento do plano, a título de exemplo, junto ao FEPENG também, buscando fazer a avaliação de alguns dos eixos, coordenado pelo Lucas, por um grupo de conselheiros e servidores, para se somar às informações que vêm do Sindiúti, que vêm da própria Secretaria, em relação ao diagnóstico. E uma dificuldade de implementação e responsabilização frente aos objetivos e metas traçados. Consensos. Precisa valorizar os profissionais da educação básica, não por acaso. A professora Annalise e Anderson já citaram isso. O principal elemento transformador da educação é o professor, que está na sala de aula. Ele é o agente da mudança. Junto, eu diria, com os diretores das escolas e os coordenadores pedagógicos, que eles são lideranças instrucionais para fazer gestão pedagógica, para coordenar o trabalho em prol desses resultados que o Anderson, por exemplo, comentou, mas lembrando que são resultados muito específicos, que a gestão é feita para resultados, mas necessariamente com foco nas pessoas, quando a gente está falando de educação. Ampliação dos investimentos, ampliação da participação das famílias. Sugestões. Temos 3 slides aqui de sugestões. Já falei da articulação do PPA, LDO e LOA, articulação dos planos nacional, estadual e municipais, criar mecanismos para ampliação do repasse de recursos ausentes com ou que necessitem de maiores esforços para atingimento das metas. Muito rapidamente. A gente tem uma evolução recente com o ICMS educacional, por exemplo, com o Fundeb, com as condicionalidades para transferência. Mas a gente tem uma orientação muito grande no Brasil, recente, de que a gente recompensa por desempenho. A gente transfere mais dinheiro para quem alcançou maiores resultados. Só que quem está com mais dificuldade de alcançar resultados também precisa de mais recursos, porque é um cenário, um contexto muito difícil. Então, tem aqui um desafio que é criar mecanismos para ampliar as alavancas que vão levar, por uma condição de sucesso, os municípios que ainda não estão lá, para além de premiar e reconhecer e disseminar as boas práticas de quem já melhorou. Segundo ponto, que é a nossa defesa nacional. Estamos defendendo isso nacionalmente. Eu sou presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e sou presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. Então, eu represento os meus 26 colegas, que são também presidentes do Distrito Federal e nas outras unidades da Federação. Defendendo que os planos de educação têm que ter essa passagem prévia pelos conselhos de educação para a manifestação. Porque nós somos um órgão de Estado que faz também, a professora Annalise mencionou que na lei de Minas Gerais está citado explicitamente, essa parte da rede de controle social em relação à educação. Segundo ponto ali, disponibilizar desde o início do Plano Estadual de Educação instrumento de monitoramento e acompanhamento, para ter dados tanto para a sociedade quanto para os gestores, fracionar as metas com gradação anual. Não é suficiente, professora, falar que a gente vai ter uma meta para daqui a 10 anos. O que eu vou olhar daqui a 5 anos? O que eu vou olhar daqui 1, 2, 3, 4, 5, para eu saber se eu estou na direção certa, eu estou nos trilhos ou esse trem descarrilhou, ou ele parou? Esse trem tem que ficar nos trilhos. Então, a gente precisa saber das metas, como são os indicadores anualizados ou a cada 2 ou pelo menos 5 anos. E fortalecimento dos órgãos de monitoramento com a produção de relatório anual. Custo aluno-qualidade. Aqui tem instituições muito qualificadas para fazer a defesa do CAC, mas quero dizer que o Conselho se junta a elas para dizer que a gente tem métricas para isso. Custo aluno-qualidade e custo aluno-qualidade inicial, que precisam ser, inclusive no âmbito federal, transformados em realidade. Aquele ali é o que eu quero mais destacar, construção participativa e embasada na realidade local. Um plano de educação começa com diagnóstico. Depois tem um processo de escuta e conhecimento. Aí quero tomar até uma liberdade de citar que a gente também do Conselho participou, ou participamos, eu era um dos delegados junto com a professora Annalise do FEPENG, na CONAI, de 2024. E lá na CONAI, quando saiu o relatório, um colega meu, gestor, falou que ele resumia o relatório da CONAI, 2024, como, no mínimo, tudo. O que queremos? No mínimo, tudo. Com o incômodo de que uma manifestação fosse a gente quer tudo que precisa ter.
Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, eu aprendi isso com a Marta Maria, vou tomar a liberdade de citar aqui, Marta, que a gente teve junto semana passada, justamente no encontro da SASE. A gente estava discutindo na nossa mesa sobre conhecer para fazer a mudança. E ela me trouxe uma visão que eu não tinha, de que a gente não conhece. Porque quando eu, como administrador, como gestor, discuto um diagnóstico e falo o que tem que acontecer, eu estou partindo de estudos científicos, eu estou partindo do que eu ouvi em audiências, só que eu não estou lá. Eu não estou lá vivendo uma realidade quilombola, uma realidade indígena, eu não estou dentro de uma sala de aula todos os dias, eu vou lá de vez em quando. Se eu não conheço, como é que eu vou mudar? E aí eu volto na frase do início. Por que a gente precisa ter conferências municipais, territoriais e estadual? Porque a gente tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando que elas precisam, que elas querem em educação. A gente faz política pública para fomentar a oferta de serviços públicos. Só que eu também preciso fomentar a demanda, que as pessoas queiram. Porque todos nós sabemos que a educação é fundamental. É um direito inalienável e inegociável. Só que tem gente que não chegou para elas, e isso que a Marta falava com a gente na mesa, porque o exemplo do pai e da mãe foi de ir trabalhar. E aí a criança quer ir logo trabalhar para ajudar em casa. Não necessariamente quer ir estudar. Só que se ela for estudar antes de trabalhar, ela vai ter uma vida melhor. Para o pai e para a mãe dela, inclusive. Só que a gente tem que ir lá conversar para conhecer. E esse conhecer não dá para conhecer lendo documento. Tem que ir lá ouvir, tem que ir lá conversar. E aí eu estava hoje de manhã, Anderson, justamente no segundo ENAP, e o Camilo Santana, ministro da Educação, fez uma manifestação muito bonita, muito rica, mas uma das coisas que ele falou é que ele gosta de rodar para ele ouvir. Para ele ouvir reclamação, para ele ouvir reivindicação, que muito gestor não quer ouvir. Mas se ele não ouvir, como é que ele vai responder? Então, tem que ir na conferência municipal, tem que existir a territorial, tem que existir a estadual, para que nós, inclusive do Conselho, possamos ouvir e entender o que pode contemplar. Para o governo, ver uma fase depois, que eu quero realçar também, que é desafiador para o secretário Rocieli, para a equipe da secretaria, porque eles têm uma preocupação que a conferência não tem. Eles têm que fazer isso caber no orçamento. Não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, tem que ter uma ordem de priorização. E aí o relatório que sai da conferência estadual, como a professora falou, vai para a Secretaria de Educação, que vai coordenar o esforço de trazer para cá, para esta Casa Assembleia Legislativa, Comissão de Educação em Destaque, professora Beatriz, discutir o que tem lá e o que não vai estar. Porque é muito comum a divergência. Aconteceu no da CONAI, 2024, e o projeto de lei que foi para o Congresso, e está em discussão, né? Ele é diferente. Não é o relatório da CONAI virou o projeto de lei do governo federal. Mas onde é que vai ser reconciliado? Na Câmara dos Deputados e no Senado, em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. O projeto vem para cá. E aqui que aí é uma preocupação que eu realço que a deputada Tabata Amaral, a deputada federal, está fazendo e que eu acho muito perspicaz e pertinente. Quanto custa o Plano Nacional de Educação? Sabe quantas pessoas sabem responder isso? 0. Ninguém sabe quanto custa o Plano Nacional de Educação e não sabe quanto custa o Plano Estadual. Mas a gente precisa discutir isso para entender como vai fazer os recursos que são escassos serem bem aplicados, e essa discussão passa por aqui também. Então, eu só quero frisar dizendo isso. A conferência estadual ela tem um dever de ser, tem um dever de existir, tem um dever de se fazer e de se realizar. Para a gente sair do que é um sonho em educação para o que é conquistado em educação. Porque nada é dado. O Conselho Estadual de Educação participa disso do início até o final, com o papel que nos cabe também pela previsão legal. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Quero registrar e agradecer a presença do deputado federal Rogério Corrêa. Daqui a pouco ele vai contribuir conosco. Está acontecendo uma importante audiência na Comissão de Direitos Humanos, né, Rogério? Quando eu te passar a palavra, aí você compartilha comigo, que também é uma audiência que muito nos honra. Mas obrigado pela sua presença. Deixa eu convidar a Valéria Morato para compor a mesa conosco. Bem-vinda, Valéria, sempre. Gente, se eventualmente algum convidado dessa audiência tenha chegado, depois que eu compus a mesa, só me avisar aqui, tá bem? Queria te agradecer, Felipe, pela importante debate. E eu vou passar agora para o Carlos Roberto Vitor, antes o Anderson.
Vou passar para o Carlos Roberto Vitor Júnior, que é técnico da assessoria estratégica da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário. Então, Carlos, é com você a palavra. Boa tarde a todas e todos. Perdão. Cumprimento a mesa aqui também e agradeço a participação dos diversos atores aí educacionais. É muito importante, vou até reiterar a fala aí do Felipe, que eu acho que é realmente muito importante essa pluralidade na discussão, é super importante para a formulação de políticas públicas, né? Ouvir os diversos atingidos por essas políticas. Eu vou tentar também ser breve na minha fala, já que Felipe e Annalise já explicaram de uma ótima forma como funciona, né, as conferências municipais, territoriais e estaduais, e vou focar aqui mais na atribuição da Secretaria Estadual. Então, fazendo parte da comissão gestora, como foi sugerido pelo MEC, e tentando, né, assim como a Annalise comentou, que o fórum já faz esse papel muito bem, a comissão gestora vem para reiterar esse papel e também adicionar algumas outras atribuições. Então, uma das principais atribuições da Secretaria Estadual é o apoio técnico e metodológico do diagnóstico, né, enfim, de dar subsídio técnico para que a discussão ela seja baseada em fatos, em dados, né, históricos e metodológicos também a respeito da realidade local e estadual da educação. Hoje a gente já tem um painel, né, sobre as atuais metas do plano estadual, que é baseado em dados do INEP, do IBGE, né, então pega censo demográfico, pega censo escolar, PNAD contínua, justamente para apurar esses indicadores das metas. Então esse painel é público, tá? Todos podem acessar, se depois Beatriz quiser o link também para ser compartilhado, é muito interessante ter o acesso a esses dados no momento também de discussão da política. Mas, para além disso, a Secretaria também está desenvolvendo um diagnóstico da realidade estadual. Não só indicadores para verificar se as metas estão sendo cumpridas, mas também pensar em outros indicadores que não foram citados inicialmente nesse plano estadual, mas que são de extrema importância para desenvolvimento de um novo plano, né? Então, a Secretaria, em parceria com a Fundação João Pinheiro, está construindo esses novos indicadores e não utilizando só as bases que a gente já tem, mas também levando em consideração outros tipos de indicador, como, por exemplo, as avaliações, né, tanto nacionais quanto estaduais, para justamente, por exemplo, mensurar a performance dos alunos, o seu fluxo escolar, coisa que, ultimamente, os indicadores do painel não demonstram. E esse diagnóstico, novamente, é super importante para a discussão da conferência, né? Então, utilizaremos os dados do PROEB, do PROALFA, IDEB, SAEB, tudo para subsidiar tecnicamente a discussão da conferência. E, além disso, não só oferecer os dados, mas também vai ser feita uma análise técnica em cima desses dados. Então, o que esses dados nos trazem, né? Quais foram os avanços que tivemos ao longo desse decênio, né, desses 10 anos de plano, quais foram os desafios e lacunas, então, o porquê que a gente não conseguiu atingir certas metas, e como a gente vai desenvolver esse novo plano estadual e como a gente vai desenvolver essas metas para ficar conforme a realidade mesmo, tanto do Estado, que, como a gente está falando aqui, é plano estadual, mas também para subsidiar o plano municipal das prefeituras. Então, vai ser feita essa análise técnica sobre avanços, desafios e lacunas do cumprimento das metas e também verificar se o novo plano estadual ele tá em convergência com o plano nacional também, que o novo plano nacional que está para sair, e, reiterando a fala da Annalise, que não seja só, né, um Ctrl+C, Ctrl+V, mas que o contexto local ele seja levado em consideração, até porque o plano estadual, o atual plano estadual em vigência e o atual plano nacional em vigência foram construídos há 10 anos atrás e hoje a gente tem uma realidade diferente de 10 anos atrás. Então, é importante contextualizar novamente em que pé a educação se encontra, né? Então, a comissão gestora, além de dar esse apoio técnico, também vamos subsidiar a articulação governamental, ou seja, a gente estimula, a Secretaria Estadual tem um papel de estimular e garantir a participação desses diversos atores que estão citados, inclusive,
na minuta tanto da conferência quanto da comissão gestora. E só um adendo que eu esqueci de falar, é que a comissão gestora, quem vai coordenar, quem que vai representar na Secretaria Estadual é o Paulo Leandro, superintendente de inspeção escolar. Ele não se encontra aqui hoje, teve um outro evento, mas estou aqui representando a fala dele e, obviamente, não, ele vai ser o representante da coordenação, mas vai ter todo o apoio também da Secretaria e as parcerias que a gente está fazendo com a Fundação, por exemplo. Fundação João Pinheiro. Essa articulação governamental, então, a gente, como eu bem disse, a Secretaria vai apoiar na articulação, na participação, garantindo que todos os atores envolvidos, todos os atores que devem participar, igual a fala do Felipe, né, a Secretaria não sabe a realidade de todos os locais, então é importante ter e assegurar a participação de quem vive na ponta a realidade da educação. Sendo assim, a Secretaria tem que dar as condições de participação, pensar na logística dos encontros da comissão e fazer com que os meios necessários sejam atingidos para a execução do trabalho da Secretaria. Para além disso, como a Annalise também bem explicou, uma das outras atribuições da Secretaria após toda a discussão que vai acontecer na conferência e suas deliberações, elas vão ser consolidadas, a Secretaria vai receber, validar esses documentos e redigir a versão final da minuta para ser enviada para a Assembleia. Em paralelo, não é o assunto temático dessa comissão, porque a gente está falando aqui de conferência estadual, mas quanto aos planos municipais, haverá também uma rede de cooperação técnica que vai apoiar os municípios na elaboração do plano municipal. Aí a FEPENG está bem mais focada no plano estadual, então o plano municipal, a Secretaria, em parceria também com a Undime, vai auxiliar os municípios a fazer a elaboração desse plano municipal. Quanto às atribuições da Secretaria, era isso. Agradeço ao tempinho de fala aqui. Obrigada, Carlos Alberto. Na sequência, agora, nós vamos ouvir a Denise, coordenadora-geral do Sinjut. Aí, depois da Denise, nós vamos ouvir o Valdivino, que está conosco. Depois da Denise, nós vamos ouvir o Valdivino, secretário executivo da CNTE. Denise, com a palavra. Muito boa tarde. Cumprimentar a todos da mesa, na pessoa da nossa coordenadora do FEPENG, professora Annalise, saudar a todos os participantes, cumprimentar também o público presente, especialmente a direção do Sindiut e também os integrantes nossos do FEPENG, nós também estamos lá no FEPENG. Segunda audiência do dia. Vamos lá. Eu trouxe uma apresentação porque é importante que a gente tenha um ponto de partida, né? Porque nos dá a impressão de que a discussão de plano decenal estadual de educação começou agora e que este plano que vai ser discutido para o próximo decênio é o primeiro ou é o... E não é essa a realidade dos fatos. Muitos que estão aqui participaram da construção do plano que está em vigor. Então, eu acho que é importante a gente recuperar algumas coisas do debate desse plano que está em vigor desde o ano de 2018. Então, a apresentação que nós faremos, todo mundo trouxe a apresentação hoje, mas vai ser bem rápida em relação a isso. Então, a importância do plano da Conferência Estadual, não vou me deter, a Annalise já foi esplendorosa para explicar. Dizer também da mobilização e que são as políticas educacionais para os próximos 10 anos. O PE atual está vigente até 2027. E a conferência é para tratar do plano no próximo decênio. E o PE ele precisa de ter vigilância social. Ele precisa de ter controle social. Por isso que o FEPENG existe, inclusive, né? Para que a gente fiscalize
a execução e o cumprimento dos planos que são coletivamente discutidos, votados, amplamente debatidos, de forma democrática. E aí eu queria me deter um pouco sobre o monitoramento do plano atual. Eu não vou discorrer aqui sobre todo o monitoramento, que tem uma página de monitoramento. Nós pegamos alguns exemplos para a gente entender o que a meta prevê, o que está lá como meta cumprida, ou parcialmente cumprida, ou atendida, ou não atendida, e o que tem de distância entre essas duas coisas, porque tem uma distância que não é curta, é uma distância bem grande entre o que está sendo executado e o que está previsto no Plano Estadual de Educação, e nós estamos muito à vontade para dizer isso aqui, porque não é a primeira vez que a gente faz uso da palavra como Sindiúte para questionar a execução do Plano Estadual de Educação que está em vigor. Então, vamos lá. Meta 16. A meta 16 ela visa reduzir a desigualdade salarial entre professores da rede estadual e outros profissionais com a mesma escolaridade, além de garantir o cumprimento do piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738. Esse gráfico está lá no painel de monitoramento. A linha azul é a meta que precisa ser atingida, e a linha vermelha é o resultado da política aqui no Estado nos últimos, tem de 2000, no último período ali. Lá no indicador, o governo afirma que a meta está prevista, mas que desde 2019 o indicador, mas nós estamos dizendo. Lá dizendo que está cumprido, mas o próprio gráfico diz que, desde 2019, nós temos uma queda contínua no indicador. Isso quer dizer o quê? Que o salário praticado em Minas Gerais está em queda. Ou seja, ao contrário de avançar rumo ao cumprimento da meta, nós caímos e ficamos mais distantes ainda do cumprimento da meta ano após ano. As estratégias para o cumprimento da meta, um exemplo, tá, gente? É só um exemplo, e a análise crítica virá em seguida. Acompanhar e propor aprimoramento na estrutura de carreira, o 16.1 dessa meta, porque a meta se subdivide. Acompanhar e propor aprimoramento na estrutura de carreira, remuneração e outros temas de interesse dos profissionais de educação da rede estadual de educação básica e das redes municipais também, claro, por meio de instância composta por representantes dos profissionais de educação básica do Estado e da Secretaria. As ações do governo que estão lá na meta, lá no painel de monitoramento, concessão de 9.000 promoções, 18.000 progressões e 11.000 revisões de subsídio. Isso está previsto em legislação, não tem a ver com meta do plano. Aí, a meta está sendo descumprida sistematicamente. Nós não temos mais lei estadual que regule o piso para a jornada e para a formação aqui do Estado, porque o governo do Estado foi ao Poder Judiciário e trabalhou para tornar essa lei inconstitucional. Então, nós temos a Lei 11.738, que prevê piso para nível médio de escolaridade. Em Minas Gerais, o nível de escolaridade exigido para o concurso é nível superior. Então, essa meta tem sido descumprida sistematicamente, e no painel de monitoramento, o governo coloca o que ele entende como cumprimento de meta, que está distante, na verdade, diametralmente oposta a o que nós precisamos dentro do cumprimento da Lei 11.738. Um outro exemplo, no ponto 16.2, estruturar a rede estadual de educação básica de modo que, até o final da vigência deste PE, no mínimo 90% dos profissionais do magistério e, no mínimo, 50% dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de carga em provimento efetivo.
Aí tem um dado lá que, inclusive, está desatualizado, vamos ajudar aqui a secretaria, está desatualizado, teve mais nomeação do que esse número que está dizendo aqui, mas está lá no indicador, a gente pega o indicador, porque a gente não altera a fonte de acordo com a nossa... de acordo com o que a gente... Né, a fonte precisa ser preservada. A estratégia 16.2 prevê estruturar a rede com 90% de profissionais efetivos. Gente, 60% da rede é de 60 a 40. 60% de designados. Esse número cresceu no último período. Cresceu. E aí, sobre a questão dos indicadores, lá do portal do monitoramento, tem coisas lá que estão sendo colocadas, mas que são em desacordo. Eu usei 2 exemplos, mas nós temos mais exemplos. Por exemplo, no Plano Estadual de Educação, não há previsão de municipalização de matrículas da rede estadual para os municípios. Não há essa meta no Plano Estadual de Educação. No Plano Estadual de Educação, não há entrega do ensino médio para a iniciativa privada, através de OS. No Plano Estadual de Educação, isso não existe. No Plano Estadual de Educação, não fala a respeito, por exemplo, de militarização de escolas estaduais e municipais. E aí, a meta fala em regime de colaboração, muito oportuno, né? Porque toda a disputa que o Sindiúti, junto com outros parceiros, fizeram contra o processo de municipalização de matrículas, a gente sempre batia no regime de colaboração e o governo do Estado no regime de descolaboração. Não agarrei aqui, né? Porque não é regime de colaboração entregar as matrículas para o ensino do ensino fundamental para o município. Não é colaboração isso. Isso é retirar o Estado da equação. Então, a disponibilização do projeto Mãos Dadas está lá descrita como ação do governo no cumprimento dessa meta 18.5. Chega a ser engraçado, mas não é, é muito triste. É muito triste. E contra fatos não tem argumentos, né? Nós enfrentamos um processo brutal de municipalização, e isso não pode ser tratado como meta, porque o Plano Estadual de Educação, e aí eu quero deixar isso bastante consignado aqui, o Plano Estadual de Educação não pertence ao governo do Estado, ele pertence à população do Estado de Minas Gerais. Ele pertence a cada um e cada uma que participou. E aí eu estou dizendo isso para o futuro, mas nós não podemos deixar de olhar o passado. De cada um que participou das territoriais, que ficou aqui até de madrugada discutindo. Vocês lembram disso, né? Virou noite, 2 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, enfrentando agressão, enfrentando violência, enfrentando machismo, enfrentando racismo. O plano não é do governo. O plano é do povo, o plano é da população, o plano é dos atores que fizeram essa construção. E aí, natural da disputa, gente. Algumas coisas a gente ganha, outras coisas a gente perde, processo democrático. Mas transformar a execução do plano em uma coisa completamente oposta do que está previsto na legislação, isso precisa ser pedagógico para nós, para o futuro. Porque, infelizmente, não tem responsabilização, né? Deveria haver, né? Responsabilização para gestor que descumpre todo tipo de legislação que, principalmente, é para fazer algum processo de valorização ou de melhoria de condições de trabalho para nós. Porque aí descumpre tudo. Quando é para professor, para professora, é muita gente, é muito caro e a gente não vai fazer. E aí, para finalizar, que eu já falei várias coisas que já estão ali, né?
na prática, né, a apresentação do projeto Mãos Dadas como colaboração, a transferência de responsabilidade sem planejamento, sem infraestrutura, sem diálogo prévio. Quantos de nós aqui não descobrimos, através de um boato, que tinha um projeto de lei de municipalização nas câmaras municipais dos municípios do Estado? Ou porque alguém colocou no WhatsApp, colocou em um monte de grupo, e aí a gente foi correr atrás e realmente tinha projeto, que não foi conversado nem com o diretor da escola estadual. Resultado, então, na prática, a transferência de responsabilidades, e o resultado é a desresponsabilização do Estado, a sobrecarga dos municípios na oferta e o risco à qualidade do ensino. Eu queria agradecer o espaço e fazer uma última consideração. Nós estaremos, como categoria organizada, mas com mobilização de outros atores também para fazer essa discussão nas territoriais, nas municipais, na conferência estadual, mas nós não podemos deixar de pensar no que não foi cumprido no plano estadual, que ainda está em vigor e que foi, a palavra não foi cumprido, né? É outra coisa, que foi a política estadual foi diametralmente oposta ao que estava previsto, ao que foi aprovado, ao que foi discutido, aprovado, sancionado, lá naquele momento anterior, lá em 2018. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para a presidência. Obrigada, Denise. Bem, na sequência, agora, a gente vai para a nossa mesa virtual. Quero agradecer a presença do Valdivino, que está aqui representando a CNTE, Confederação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação. Muito obrigada, Valdivino. Bom te ver. Matar saudade, mesmo virtual. Com a palavra para suas considerações. Aí, Valdivino, vamos combinar? Eu acho que depois eu já vou passar para a Maria Tereza, que também está virtual conosco, e aí a gente volta para continuar ouvindo nossos convidados presencialmente. Com você a palavra, Valdivino. Quero saudar a Bia, obrigado pelo convite, nas condições para mim é professora Bia, mas também deputada estadual. Essa importante audiência pública, trazendo a importância da realização das conferências, como foi tão importante as conferências nacionais, hoje passamos para a segunda etapa, que são as conferências nos estados e nos municípios. Para nós buscarmos, construirmos com a nossa, não só com a categoria, mas também com a sociedade organizada, o nosso entendimento e o que é necessário para nós termos uma educação cada vez mais de qualidade, mas também eu trago pela CNTE aqui, o professor Heleno está com a agenda comprometida, o professor Marley também, eu também coordenando a eleição da PP, mas achei importante tirar esse tempo para dialogar um pouco e trazer um pouco das posições e leitura que a CNTE tem sobre todas essas questões e a expectativa que nós possamos ir pactuando com a sociedade na construção de um bom documento que oriente, que vá seja para o Executivo, seja para o Parlamento, para nós podermos termos aí tanto o Plano Nacional da Educação, que hoje já está tramitando, com alguns limites, nós temos já várias emendas, é muito importante levar em consideração as emendas que a CNTE já está propondo no Plano Nacional, mas também nessa construção no plano estadual, que essa construção chegue ao Executivo, ao Parlamento. Eu tenho uma visão muito definida na minha concepção de legislação do que é o regime de colaboração e que é importante que os estados e municípios dialoguem. E para mim, o financiamento da educação ele é um exemplo do que é um regime de colaboração quando temos uma vinculação e temos uma complementação da União, quando pegamos o PENAI ou algum outro programa,
onde a obrigatoriedade, por exemplo, da alimentação escolar é do ente federado, artigo 17 da Lei 11.947, no entanto, o FNDE disponibiliza uma parte de recursos vindo do salário e educação. Para mim, esse é um bom exemplo de regime de colaboração. Então, essa construção tem que levar em consideração o artigo 211 da Constituição Federal, que prevê que haja um regime de colaboração. Isso dá garantia constitucional na construção que estamos fazendo de um plano estadual, plano municipal. Mas também o artigo mais forte da Constituição Federal, que nos dá a garantia que não é qualquer lei, é uma lei para ser cumprida. Se o gestor ou o parlamento quer disputar, então ele dispute na aprovação da lei. Porque depois que for aprovado, no meu ponto de vista, ela precisa ser executada, porque ela regulamenta o artigo 214 da Constituição Federal, que prevê que haja, para os próximos 10 anos, um plano nacional e com desdobramento nesse regime de colaboração, o plano estadual e o plano municipal, que dialogam entre eles os planos. Então, para mim, nós temos dois movimentos, aliás, mais do que dois movimentos. Um movimento é na construção daquilo que nós, enquanto sociedade organizada, queremos para a educação. O segundo momento é pautar o Executivo e o Parlamento para que aprove a lei. E o terceiro movimento é fazer cumprir a lei. E aí eu trago bases constitucionais legais aqui de dizer que o plano tem que ser cumprido. Se a Secretaria de Educação, se um outro ente quer disputar, então dispute nesse momento de aprovação, depois cumpre-se a lei. Eu quero dizer que nós temos alguns pontos, um deles é financiamento da educação. Não se fala em educação se nós não tivermos a consistência de compreender e lutar para que a gente avance cada vez mais no financiamento. Ora, nós não teríamos chegado a esse patamar se os pioneiros lá, em 1934, não tivessem ousado pensar um financiamento público, pensar uma educação pública, pensar um direito à educação com financiamento público. Nós estamos já na terceira versão, desde o Fundeb agora, o Fundeb constitucionalizado, onde eu, que tenho experiência em financiamento, estive no Conselho Estadual do Fundeb, estive no Conselho Nacional, tenho uma facilidade de olhar os números, já sei que este ano está previsto até o final do ano para chegar a 338 bilhões 994 milhões o financiamento nacional, isso só do Fundeb, fora os outros recursos que tem que ser injetado também na educação, só a complementação da União, só o que acresceu com o VAT e o VAR, já chegamos mais de 30 bilhões está sendo investido nos estados e municípios. Quando olhamos para a qualidade do investimento, e aí eu quero fazer um olhar direto ao Tribunal de Contas, não só do Estado de Minas Gerais, mas que em todos os tribunais de contas dos estados, e mesmo o Conselho Estadual da Educação, nós vamos passar a olhar a qualidade do investimento na educação, e eu quero discutir qualidade, mas eu quero discutir também eficiência, porque hoje o financiamento da educação está muito disputado. Ela tem duas disputas. Uma delas é do setor conservador, que os economistas defendem a cada momento que você liga. Agora acessou um pouquinho, mas daqui a uns dias eles voltam de novo. Defender a desvinculação, querem pegar parte dos recursos da educação para garantir os seus privilégios e para fazer os ajustes fiscais ali, para garantir o arcabouço fiscal. Quem é que... Como eles não querem contribuir mais com a sociedade, com a distribuição, com ajuste fiscal justo, onde todo mundo contribui e aí pode desonerar parte da sociedade, eles acabam vindo para cima da educação, querendo tirar dinheiro da educação para garantir o ajuste fiscal. Então, nós temos que ter clareza com a nossa categoria, com a sociedade, que a gente precisa não deixar, não permitir que mexam nesse patamar que chegamos de financiamento da educação. Esse é um ponto. Não mexam, não tirem nada, mas tem outra disputa que hoje está sendo feita, se eles não podem tirar, eles vão disputar esse recurso por dentro da educação, que aí vem as terceirização, as privatização da escola e tudo mais. E aí que eu quero perguntar para os Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para todo
do mundo, se eles estão olhando a eficiência desta forma de disputar os recursos da educação, onde parte desse recurso está virando lucro, sem se preocupar com essa chamada eficiência, sem se preocupar com a chamada qualidade. Porque nós temos, se eu não estou falando de Minas Gerais, eu estou falando aqui do Paraná, que nós sabemos que isso não está gerando eficiência, não está gerando qualidade, no entanto, está gerando lucro para setor empresarial que não veio com o discurso de eficiência, mas na prática ele veio para disputar esse recurso nas condições de lucro. Então, isso eu quero destacar muito bem, para dizer que Minas Gerais também, eu dei uma olhada no recurso, Minas Gerais, o estado, entre os estados e municípios, tem uma arrecadação de 28 bilhões 717 milhões, só o Fundeb ultrapassa 12 bilhões, e quando você olha na folha, a folha também está um pouco alta, mas quando você vai buscar também aonde está publicado, que é um direito nosso de ter a chamada transparência, quando você vai buscar a folha de pagamento, para você cruzar as informações, dá um trabalho danado para encontrar, é quase que é trabalho para profissionais encontrar, porque já quero dizer que fui olhar no CIOP, não está, fui no CIAF, também tive alguma dificuldade, então nós, em sociedade civil, precisamos também trabalhar no sentido de melhorar a transparência dos recursos para nós podermos acompanhar, e um dos desafios que nós temos que discutir com o nosso povo é melhorar os conselhos. Mas não é só melhorar o conselho, é as garantias que o conselho tem de acompanhamento, mas também nos preparar para encontrar essas informações, tabular e fazer com que esses recursos realmente se transformem em qualidade. Eu sei que eu tenho pouco tempo, eu quero entrar um pouco em valorização. E aí eu quero ir pactuando, buscando um entendimento também com todos os entes que estão com as autoridades, de dizer, nós temos problema na valorização, nós temos problema com o piso salarial do magistério, porque aquilo que era para ser um piso, que tinha para ser válido no nível médio magistério, para depois ter a dispersão de carreira, para distribuir na carreira, acabou virando um piso, muitas vezes, muitos estados e muitos municípios, para o nível superior. E ainda mais do que isso, acabou-se por uma distorção de entendimento, transformando o piso e produzindo um achatamento de tabela. Olha, nós precisamos resolver isso, por isso é importante nós discutir com o nosso povo, seja o povo da educação, seja com a sociedade, a necessidade de nós fazer uma adequação no piso salarial, e por isso, acho que não foi divulgado ainda, porque não transformou em projeto de lei, mas eu estou acompanhando passo a passo isso. Está sendo produzida uma proposta, e aí buscando consenso com o DIME e com o CONSED, e é importante que todas as autoridades estejam nessa mesa, compreendam a necessidade de nós produzir um consenso para nós ter mais facilidade de aprovação no Congresso Nacional. Não é aquilo que nós gostaríamos, nós queríamos garantir o valor do piso salarial de R$ 4.867,77 centavos no nível médio magistério, e ter uma dispersão de pelo menos 50% ao nível superior. No entanto, estamos construindo o acordo de garantir que o piso salarial de 4.867 ele permaneça no nível médio, com a dispersão de 25%, e definindo o piso a nível superior para a gente fazer com que aquele estado, aquele município que insiste em manter o piso no nível superior, ele tenha que ter um período, estamos propondo um período, ajustando um período de 5 anos para fazer esse ajuste dos 25% para chegar ao piso de nível superior. E a partir daí, discutir a carreira, o que sobra em termos de recursos. Nós temos expectativa que os recursos, ainda temos mais 2,5% de complementação da União, que entrará até 2026, então estamos ainda em crescente no financiamento da educação, mas nós não temos percebido isso se transformando em qualidade de valorização nos estados e municípios. Isso sem falar dos funcionários. Quase que vamos ter que lançar uma campanha de pobreza em relação aos nossos companheiros que atuam aí. Eu também sou funcionário de escola, sou pedagogo formado, já acumulei cargo, inclusive, como pedagogo, já passei em concurso e hoje ocupo o cargo efetivo de funcionário da educação do Paraná. Eu sei o quanto esses nossos companheiros
sofrem aí com baixo salário. Na verdade, tem muitos lugares que tem complementação de salário mínimo. Nós precisamos também tratar nessas conferências, também nesse plano estadual, plano nacional e plano municipal, também trazer pelo menos um mínimo de valorização. Estamos propondo, estamos discutindo também um piso salarial para esse segmento de trabalhadores muito importante. Não dá para termos gente ganhando R$900, complementação para chegar ao salário mínimo e, às vezes, incorporando até outras gratificações para chegar ao próprio salário mínimo. Nós precisamos retomar isto. Por isso, é muito importante nós olhar também para essa questão do piso salarial. E aí, todo esse processo que nós temos de acompanhamento e evolução, no entanto, olhar inclusive para a própria merenda escolar. Hoje nós temos experiência de compra da agricultura familiar, você distribui renda, você fortalece agricultores, no entanto, você traz uma alimentação saudável, cada vez mais livre de agrotóxicos, porque hoje nós temos pesquisa aqui que o que se compra nos mercados, no mínimo ele tem 15% de incidência de agrotóxicos. Quando você compra da agricultura familiar, ou você tem um orgânico, ou você tem um índice muito mais baixo, em torno de 4% de incidência de agrotóxicos. Então, nós vamos também pensar a alimentação escolar do ponto de vista da própria distribuição de renda da agricultura, da qualidade da alimentação escolar, mas compreendendo que ela é tão importante para a educação, porque ela nos garante não só o ingresso, mas a permanência da meninada, como a condição deles se desenvolverem, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Então, é muito importante levar tudo em consideração, além de nós ter que estar a todo momento defendendo a democratização da educação e outros pontos também que no plano nacional e plano estadual vai ser discutido. Eu acho que bem-vindo ao debate, à construção, a todo essa condição que nós temos de dialogar com o parlamento, com o executivo, para que nós tenhamos uma lei que pactuado com a sociedade e aprovado pelo parlamento. A partir daí nós passamos então para os próximos 10 anos dar os passos importantes que nós temos que dar nesse sentido. Nós não vemos com preocupação, porque quando você vai trabalhar com o gestor, já vem as preocupações as preocupações de a educação perder recurso com as reformas que está vindo aí pela frente. Nós entendemos que todo esse ajuste que está sendo feito, as mudanças que estão sendo feitas, ela vai tornar mais eficiente a arrecadação sem ter que aumentar em mais a carga tributária. No entanto, alguns pontos é muito importante que a gente discute com o nosso povo, porque hoje, quando mexe no imposto dentro do próprio Fundeb, nós tivemos o exemplo de 2022, quando tivemos uma ação ali muito eleitoreira de desoneração de combustível, comunicação e tudo mais, um impacto muito negativo, principalmente em 2023. Então, nós sabemos que fazer esse ajuste no imposto de renda, ele é importante, é necessário, nós defendemos, mas ela tem que vir com contribuição de outros setores que não contribuem, como nós contribuímos com 15% ou 27%, para poder fazer esse equilíbrio aqui, para nós não ter uma desorganização, um desequilíbrio aqui das finanças, principalmente na educação e outros setores da saúde, setores públicos, inclusive. Então, é isso que eu queria trazer, professora Bia, um pouco da visão da CNTE, buscando construir consenso para que nós possamos regulamentar o piso salarial, ter uma nova lei aprovada de piso salarial nos patamares que está sendo... Claro que nós queríamos mais do que isso, mas é o patamar que está sendo possível de produzir acordo e que também que nós chegamos à aprovação do Plano Nacional, que teremos uma luta a ser feita no Congresso Nacional, e aí toda a luta que será feita também nos parlamentos, seja ele nos estados e nos municípios, nós chegarmos aí, ter uma legislação, mas uma legislação que tenha condições de nós tornar ela obrigatória
por força da própria Constituição, da legislação e por força do próprio movimento e movimento sindical. É isso, agradeço a oportunidade de participar com vocês, estarei sempre à disposição, caso vocês necessitem de alguma contribuição dentro da nossa capacidade aqui de conhecimento, inclusive. Obrigado mesmo, um grande abraço. Valdivino, um grande abraço. Leva meu abraço para toda a direção executiva da CNTE, saudade de vocês. Vamos ouvir agora a Maria Tereza, que também está conosco por videoconferência. Maria Tereza, que é secretária executiva, membro da região Sudeste do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Maria Tereza, um prazer tê-la conosco, com a palavra para as suas considerações. Aí depois a gente volta para as participações presenciais, depois a gente retoma com você, Galdina, pode ser? Mas antes, Maria Tereza, me permita chamar a Associação Mineira de Municípios, a Edna, para estar aqui conosco também. Vem para a mesa, Edna. Bem-vinda. A gente pode bater palma para a Edna também, se a gente quiser. Muito bem. Maria Tereza, com a palavra. Obrigada, deputada Beatriz Cerqueira. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa. É um prazer para nós da Campanha Nacional pelo Direito à Educação estar mais neste debate fundamental para nós termos planos futuros que sejam mais executados, né? É o primeiro desejo nosso aqui quando a gente discute a importância da realização da Conferência Estadual de Educação para a elaboração do próximo Plano Estadual de Minas Gerais. Eu queria colocar aqui, que vocês colocassem aí para mim, que eu não tenho aí como colocar, né? A carta, o manifesto da Conferência Brasileira de Educação, para a gente começar com um documento histórico. Eu gosto de trazer, né, uma questão histórica. Esse foi das primeiras conferências que eu participei como estudante universitária, né, lá nos anos 80, e ela serve para nos indicar, ela traz, eu quis trazer o documento por ser um documento histórico, e ele está assinado, né, pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, para os professores Guiomar Namo de Mello, Jacques Veloso, Luiz Antônio Cunha e Moacir Gadotti, né? Nós temos hoje trajetórias diferentes para esses educadores, mas o importante nesse documento histórico é que ele traz, né, a construção de uma educação democrática que esteja de fato comprometida com os interesses da maioria do nosso povo, e não apenas a serviço de elites econômicas e culturais. Os alicerces de um Estado que tem a democracia como fundamento. E aí, nele, ele traz também a necessidade de criar canais de participação para que as decisões educacionais deixem de nos ser impostas, porque nós rejeitamos o papel de simples executores de uma política educacional sobre o qual não fomos consultados. E aí, diz que quando a gente tem mais de 1.000 educadores, que era no caso desta conferência, preocupados em discutir educação, a gente está num bom caminho. Então, eu passo agora para o segundo documento, que eu vou tentar ser breve, porque muitas questões já foram colocadas aqui, né? Mas só para dizer que lá desde os anos 50, né, a gente tem o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Já nessas organizações, a gente tem a ALDB, de 1988, que foi a mais participativa e que a gente, aqui, muitos de nós atuamos desde a construção da ALDB. Em 1990, a gente tem aí uma virada nessa necessidade dos planos de educação, que é quando o Brasil assina, né, lá na Conferência do Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, o Brasil faz esse acordo, e aí existe, neste acordo, a necessidade do planejamento da educação. E aí nós chegamos, né, tivemos as CBEs, os CONAIs, o CONED, e chegamos aqui na CONAI 24, que a gente elaborou o plano que está agora no Congresso Nacional. Pode colocar agora a apresentação, por favor.
Para a gente poder hoje estar aqui discutindo a necessidade de uma conferência estadual, a gente tem, dentro dos desafios, né, para o novo Plano Nacional de Educação e também para o plano estadual, pode passar, por favor, que olhar para o que aconteceu, né? Para esses indicadores, né? Como muitos aqui já alertaram, o professor José Valdivino também brilhantemente levantou a questão do financiamento, e aí a gente diz, olha, do plano que hoje, né, que foi estendido até o final do ano, o plano nacional, nós tivemos 90% das metas não cumpridas. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem feito esse monitoramento com a ajuda das entidades parceiras, que vai aparecer aí daqui a pouco, né? A gente faz esse monitoramento do Plano Nacional e nos estados, os nossos comitês estaduais fazem o monitoramento dos planos estaduais. E a gente tem em retrocesso, e nós já vimos aqui com a nossa companheira do Sindiúti, né? O retrocesso que está acontecendo em relação à valorização dos profissionais da educação, 13% das metas estão em retrocesso. A gente tem 35% das metas com lacunas de dados que a gente não consegue entender por que não tem os dados, e aí o professor Valdivino já colocou isso também, não temos os dados de forma que possamos, de fato, mensurá-los e, portanto, fazer uma análise se estamos avançando ou não, e também só com 10% das metas parcialmente cumpridas. Quais são as principais causas que a gente vê? Bom, a questão econômica, sabemos disso, as políticas econômicas sem compromisso com a garantia dos direitos, né? E, junto a isso, a tal lei de responsabilidade fiscal que engessa os orçamentos e, portanto, engessa a valorização dos profissionais da educação, e outras leis mais que tiram também o dinheiro da educação, né? Aprovando não impostos, mas aprovando taxas, que aí a gente sabe que diminui também o dinheiro para a educação. A gente tem a questão orçamento, a não compatibilização das diretrizes orçamentárias com os planos, nos 3 níveis federativos, e aí a gente, novamente, se colocou aqui a necessidade de artifícios legais para que estados e municípios possam mensurar o cumprimento das metas nos estados e municípios. A gente tem um outro problema, que é o federalismo, que é a falta de uma lei do Sistema Nacional de Educação, que, aliás, ontem estava em discussão por uma pauta quase que bomba no Congresso Nacional, não sei se vocês sabem, estava em discussão no Congresso Nacional ontem, graças a Deus não conseguiu avançar no debate, mas a lei do Sistema Nacional de Educação, que está em debate no Congresso Nacional, ela tem problemas muito graves se for aprovada da forma como está sendo encaminhada. Portanto, essa questão do federalismo já vai estar mais comprometida ainda quando a gente fala de regime de colaboração, que nós já vimos aqui as dificuldades da existência desse regime, quando uma rede simplesmente encaminha para outra rede, a rede estadual para a rede municipal, sem nenhuma discussão e sem nenhum acordo de como é que vai funcionar esse regime de colaboração. Nós temos os retrocessos em relação ao aumento das desigualdades, que vai na política de contramão do plano. Tivemos a emergência, né, da pandemia Covid, que provocou, sim, retrocessos em relação à implementação das metas, e a questão de gestão, né, principalmente sobre restrições à gestão democrática e descontinuidade de políticas públicas. Então, são os grandes gargalos que a gente vê como causas para o descumprimento. Pode passar. Então, nesse sentido, a gente tem um plano que está agora em debate no Congresso Nacional, com alguns avanços na questão da equidade, dá um primeiro passo em relação ao financiamento, mas precisa de melhorias estruturais, porque também traz muitos retrocessos nesta proposta. Vocês sabem que a proposta que está lá foi uma proposta que não necessariamente, ela não saiu, ela teve o entendimento da CONAI, mas o governo fez uma síntese que não atendeu a todos os dispositivos que foram aprovados na nossa Conferência Nacional de Educação de 2024. Então, o que a campanha fez? A gente apresentou, pode passar, uma série de emendas para esse plano, né, para recuperar as metas estagnadas,
para fortalecer a gestão democrática, melhorar a qualidade, inclusão e financiamento. Então, a gente fez, pode passar, em torno de 351 emendas, né? A gente tem um caderno de emendas que nós fizemos junto com todas essas entidades, incluindo a IACNTE, a UNCIM, a Undime, e apresentamos esse primeiro caderno de emendas com 214 aditivas e modificativas, enfim, de emendas de todos os setores para trazer a proposta governamental mais próximo daquilo que nós aprovamos na CONAI em 2024. Né? Todas essas emendas estão lá no caderno de emendas da campanha, que vocês podem acessar lá no site da campanha, campanhadocacau.org.br. E eu trouxe aqui para vocês o principal, pode passar, a questão das emendas em relação à gestão democrática. Por quê? Porque quando a gente está falando da construção do Plano Estadual de Educação, a gente está dizendo que a gente quer fortalecer a gestão democrática. E a gente tem limitações na proposta do governo, como a gente já colocou aqui hoje, quando a SASE coloca uma comissão gestora e não valoriza os fóruns estaduais de educação como aqueles entes federados que são os responsáveis pela elaboração dos planos, da organização das conferências, para a elaboração dos textos base para a construção dos planos subnacionais, os municipais. Então, isso nos preocupa bastante, porque a gente percebe que a gestão democrática é democrática, mas nem tanto, né? Como dizia a professora Lesete Arelaro, né? Nossa famosa professora que chegava para a gente e debatia com todo mundo a radicalidade da gestão democrática e o regime de cooperação e colaboração entre as entidades federativas. Então, a gente coloca emendas aditivas, pode passar, modificativas e supressivas em algumas partes, só para essa questão da gestão democrática. Eu queria também dizer que uma outra questão que está em risco, né? Se a gente não puder, porque foram mais de 3 mil, se não me engano, né, professor José, mais de 3 mil emendas que foram apresentadas. Portanto, se nós tivermos a apresentação, enfim, a discussão dessas emendas, a gente vai levar uns 10 anos para ter outro Plano Nacional de Educação. E a gente o prazo seria o final desse ano, mas nós não podemos também correr para nos apressar e abrir mão de determinadas metas que para nós é fundamental. Então, nós já levantamos aqui que é fundamental a questão da valorização profissional, é fundamental o custo aluno-qualidade, como o professor Felipe já colocou aqui, eu achei muito interessante, importante que ele tenha colocado o custo aluno-qualidade, né, que nós conseguimos colocar dentro da Constituição, dentro do plano, mas ele ainda efetivamente não saiu do papel. Porque se ele tivesse saído do papel, a gente estaria cumprindo os 10% do PIB, né, como nós colocamos lá, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e que hoje a gente está não está em 6% na vigência deste plano. Se nós tivéssemos os 10% já, né, no final do plano, como estava previsto no plano que agora esse ano finda, nós teríamos avançado substancialmente na valorização profissional, nós teríamos avançado substancialmente na questão de ter professores efetivos e não professores contratados, como em muitas redes, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, todas as redes têm mais professores contratados do que efetivos. Plano de cargos sendo valorizados, sendo melhorados, e não plano de cargos sendo achatados ou até liquidados, né? Porque nós temos alguns estados e municípios que simplesmente destruíram o que existia de plano de cargos e salários dos profissionais. O custo aluno-qualidade é outro que está em risco.
e eu acho que nós aqui, eu achei fantástica, deputada, e eu parabenizo, e também em nome do Fórum Estadual de Educação da professora Annelise, esta mobilização de Minas Gerais, porque vai ser preciso, de fato, uma grande mobilização das entidades, todas as entidades da sociedade civil, junto com os órgãos de monitoramento, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, para que nós tenhamos avanços e não retrocessos neste plano que está em discussão. E os retrocessos podem ser, principalmente, nessa questão do custo aluno-qualidade, que agora estão na proposta que está em discussão. A meritocracia vai entrar como um mérito, e nós já discutimos aqui hoje, já foi colocado, não é mérito, mas as entidades, os municípios e as redes que precisam de financiamento, elas têm que ter garantido um financiamento digno para elas poderem melhorar a qualidade da educação que oferecem. Então, nós temos um estudo, e aí para quem quiser se aprofundar um pouco nisso, sobre o que significa o custo aluno-qualidade, quais os insumos necessários para esse custo aluno-qualidade, para que ele seja efetivado em cada rede e em cada escola, né? Então, nós temos essa parceria com a Fineduca, que é quem desenvolve todo esse trabalho do custo aluno-qualidade, e que percorre, a gente discute, faz esse debate em todo o Brasil, para que cada estado possa ter na sua conta, na sua agenda, quanto custa uma educação de qualidade no seu estado, com aqueles insumos que foram discutidos amplamente em todo o país, o que é necessário para a gente ter uma escola de qualidade. A valorização profissional, e aí, que não é só o professor, que são os profissionais da educação, que são os insumos que tem que ter uma escola de qualidade, e que não é só ter a tecnologia, mas é também a quadra de esporte, mas é também o professor de arte, mas é também o professor de educação física, mas é também o professor de sociologia e de geografia. Não é a diminuição das disciplinas que a gente considera fundamentais para que a gente tenha uma educação integral, né? Então, eu acho que o alerta para essas duas questões, o sistema, a valorização profissional e o financiamento da educação, com o custo aluno-qualidade, fica para a gente como um alerta de mobilização de todas as nossas entidades para que a gente tenha um plano nacional avançado e que possa ser cumprido, e os planos estaduais que se adequem a este plano nacional que está em discussão e que nós vamos ter que lutar muito para que ele seja um avanço em relação ao plano que nós tivemos. No final, por favor, para terminar, eu tenho algumas citações que eu queria ler, uma que eu gosto muito, que todos, essa final, a última, que é do George Orwell, todos somos iguais, mas alguns são mais iguais que outros, né? Então, o Plano Nacional de Educação, na disputa de interesses dos grupos que sobre ele incidem, deve estar ao lado da igualdade, justiça social universalizante de direitos, e da equidade, que é a justiça nas diferenças equalizadora de direitos. Ou seja, deve estar ao lado da representação dos 99% do povo. E com isso eu me despeço, coloco a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e seus comitês regionais. E em Minas nós temos um comitê superativo, que a gente possa estar junto com todas as entidades e movimentos da sociedade civil, construindo esse novo plano que, com certeza, será um avanço para a educação no nosso país. Obrigada. Maria Tereza, nós que agradecemos, e quero agradecer muito a cada pessoa que tem contribuído nesse debate, gente, que a gente chamou de audiência, o que está virando um verdadeiro seminário, né, com contribuições importantíssimas, valiosas. Tudo vai ficar disponível no portal da Assembleia, todas as apresentações, para que todo mundo tenha acesso. Na sequência, agora, nós vamos ouvir a Galdina de Souza Reis, que é da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Depois da Galdina, nós vamos ouvir o Leonardo. Galdina, com você. Ok, quero dar boa tarde a todos e todas. Quero dizer que vocês são muito resistentes, viu?
É porque vocês acreditam na educação que vocês estão aqui até agora, né? Porque já tem um tempo que nós estamos aqui discutindo e debatendo. Quero cumprimentar a Beatriz, né, pelo excelente trabalho que ela desenvolve aqui na Assembleia Legislativa, pela sua persistência, sua coragem e a sua força. Quero saudar os meus colegas do FEPENG, né? Eu faço isso na pessoa da Analise, tem alguns aqui, não tem como mencionar todos, mas eles estão aqui firmes, né? Também na defesa do direito à educação e uma educação de qualidade para todos e todas. Quero saudar também os meus colegas conselheiros do Conselho Estadual de Educação, Sandra, Márcia, Eliane, Enzo, que acabou de chegar, Felipe estava por aqui, compôs a mesa e que falou de forma tão bem e com tanta propriedade. Quero saudar também os conselheiros que estão nos acompanhando do Conselho Estadual de Educação. Quero saudá-los na pessoa da Girlane Figueiró, que é a nossa vice-presidente, que tem executado um trabalho impecável à frente do Conselho. Ela domina todo o planejamento estratégico, todo o regimento, e tem nos conduzido, ela e Felipe, com muita eficiência e com muita competência. Quero saudar também os conselheiros dos Conselhos Municipais de Educação, que eu os convidei para essa audiência, que eu sei que eles estão acompanhando e que estão ali nos municípios, tentando, né, a garantir o direito e também fazer o diálogo com o gestor em busca da qualidade e da equidade da educação. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de ser convidada. Na verdade, o meu presidente foi convidado, Manuel Humberto Gonzaga, e ele fica em Aracaju, e hoje ele tinha uma audiência em Brasília, e ele falou, Galdina, você tem que ir. Eu falei, mas eu sou membro do FEPENG, eu não vou compor a mesa. Ele, não, você vai lá falar. E eu quero dizer que eu estou aqui representando o Manuel Humberto e também representando a UNCM, e também como membro do FEPENG. E gostaria também de celebrar esse momento tão importante, que é o momento que a gente começa a debater aquilo que a gente já faz há muitos anos. A Denise bem disse que tem anos e anos que a gente faz conferência e que a gente já tem uma experiência e a gente sabe como que a coisa funciona aqui em Minas Gerais. Mas eu quero saudar também o Sindicute, a CUT, o Simpro, as associações aqui, sociedade civil, quero saudar a MM, a Dinamar, quero saudar a todos vocês e dizer que nós somos as pessoas que vamos garantir esse direito. Nós estamos numa condição de garantidores de direito, e nós não podemos perder as forças, nós temos que redobrar nossa vigilância, né, buscar forças em todos os lugares, acreditar em Deus, ter fé e esperança, que nós temos um grande trabalho pela frente. A UNCM, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, ela está organizada em todo o estado da federação, cada estado tem um subcoordenador, tem uma seccional, e qual que é o papel da UNCM? Primeiro, fazer a defesa da educação, uma educação de qualidade social, uma educação que seja capaz de transformar vidas, mudar a realidade do território e garantir que todas as pessoas tenham os seus direitos garantidos. A UNCM orienta os municípios na criação de conselhos municipais de educação. Nós temos 30 municípios no estado de Minas Gerais que ainda não têm o seu conselho municipal de educação. Esses não têm como fazer etapa municipal, a não ser que a gente ligue, telefone e mobilize esse município para que ele também faça a sua conferência, etapa municipal da conferência estadual. Outro papel da UNCM também é incentivar o município na organização do sistema próprio, como está posto na Constituição Federal. O município, como ente federado, ele precisa assumir a sua autonomia, mas ele precisa dizer isso através de uma lei na Câmara Municipal, dizendo nós queremos instituir o sistema próprio de ensino, e, a partir daí, ele assume a autonomia da educação do seu município. A UNCM também tem outra tarefa, que é, de certa maneira, mobilizar os municípios para que eles criem seus fóruns municipais de educação. Qual que é o papel do fórum? O fórum não concorre com o conselho. O fórum ele tem a obrigação de monitorar, implementar, monitorar e avaliar os planos municipais de educação e chamar as conferências públicas e, dessa maneira, definir políticas públicas. É um instrumento, é uma instituição a mais para contribuir com o Conselho. Ela não está concorrendo com o Conselho Municipal de Educação, que o Conselho tem as suas funções deliberativa, propositiva, fiscalizadora, consultiva, e aquele município que tem um sistema próprio tem a função normativa.
que hoje, no estado de Minas Gerais, eu acredito que nós temos, Beatriz, apenas 67 municípios que têm sistema próprio. Nós precisamos agendar uma audiência para a gente discutir sobre isso aqui nessa casa. Agradeço. Outra coisa, a UNCME se compromete aqui, hoje de público, diante de todos vocês, diante das pessoas que estão nos acompanhando, de continuar desenvolvendo aquele trabalho que a gente faz no FEPENG. Eu acredito na conferência como um espaço de debate, de participação, e como a UNCME é um órgão que mobiliza os conselhos, e esse conselho é um órgão de Estado, de participação popular, é o mediador entre a sociedade civil e o gestor, então é fundamental a participação dos conselhos nessa conferência, porque são esses conselhos que vão, de certa maneira, fazer o diálogo com o gestor representando a sociedade civil. E o Conselho ele pode mobilizar a cidade, todo o território, analise, em favor da conferência, a etapa municipal da conferência estadual. O que a UNCME está orientando hoje? Bom, nós temos um Plano Nacional de Educação, que venceu e foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025, que é a Lei 3.005 de 2014, e, automaticamente, nós não podemos dizer que os planos municipais estão prorrogados, porque não estão, porque é uma lei que passou e tramitou na Câmara dos Vereadores. Então, a grande maioria do conjunto de municípios desse estado de Minas Gerais, hoje encontra com seu plano vencido. Os municípios que têm sistema próprio estão adotando a seguinte estratégia. A secretaria mobiliza o conselho através de um ofício, o conselho se manifesta através de um parecer, e esse parecer é enviado para a Câmara dos Vereadores, e os vereadores votam uma lei pequenininha, de 5 linhas, dizendo que prorroga o Plano Municipal de Educação até tal data de 2027. Os municípios que não têm sistema próprio, o que a gente faz? Mas a lei foi aprovada nesse município que não tem sistema próprio, não tem problema. A gente também está conversando com as secretarias municipais de educação e com os conselhos e com os fóruns também para prorrogar esse Plano Municipal de Educação, que é uma lei. E o que a gente propõe? Que o município realize a etapa municipal da Conferência Estadual de Educação até 30 de novembro. Então, a UNCME já andou em todo o estado, eu não posso dizer que foi só, nós reunimos só com Central Mineira, Oeste de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e a região metropolitana, e eu acho que foi isso. Mas já atingimos 200, teve mais, não teve, Analisa? Mas a gente tem mais 8 encontros regionais. O que a UNCME faz nesse encontro regional? A UNCME fala sobre a organização do sistema próprio, através de uma servidora do Conselho Estadual de Educação, que é a professora Ivonice. A Ivonice, ela foi a relatora do parecer 500, então ela fala com propriedade, ela não fala em defesa do sistema próprio nem contra, ela fala o que diz a resolução. Ela é extremamente ética, então ela fala o que diz a resolução para que o município escolha, ele opta se quer ou não organizar o sistema próprio. Se for organizar o sistema próprio, tem que depender da boa vontade do prefeito ou da prefeita. Mas a UNCME defende que o município organiza, como forma de garantir a sua autonomia, como forma de dar conta de gerenciar a sua educação municipal. Então, primeira etapa municipal da Conferência Estadual, e logo em seguida, nós precisamos fazer a Conferência Municipal de Educação para elaborar os nossos planos municipais de educação, que tem 20 metas, meta 1 da educação infantil, tem a meta da educação integral e tempo integral, tem a meta da gestão democrática, tem a meta 17 da valorização dos trabalhadores, tem a meta 20 do investimento da educação. Então, os municípios têm que fazer também essas conferências para elaborar o seu plano. Outra coisa que os municípios estão fazendo e fazem, eu dou mais exemplo de Belo Horizonte de Contagem, que eu estava na coordenação do fórum em BH e coordeno o fórum de Contagem. Nós fizemos o monitoramento ao longo desses 10 anos. Nós sugerimos a implementação, acompanhamos, estamos fazendo o monitoramento e fizemos a avaliação dos planos municipais, 2 conferências para avaliar esse plano. Hoje nós temos um diagnóstico. A partir do diagnóstico, nós vamos elaborar os planos municipais de educação. A partir do diagnóstico do plano estadual, nós vamos elaborar o nosso novo plano estadual de educação, mas
com a participação da cidade. Como foi o anterior, nós trabalhamos muito, mas nós conseguimos mobilizar todo o Estado de Minas Gerais para discutir esse plano. Nós aprendemos com as CONAIs, nós aprendemos a fazer o debate, nós aprendemos a elaborar metas, estratégias, de acordo com aquilo que o povo quer, de acordo com aquilo que a educação precisa, ouvindo cada trabalhador, cada gestor, cada estudante e todas as famílias, que é essa educação que nós acreditamos, com a participação de todos e de todas. Tem uma frase que diz que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. E o que é que nós estamos fazendo? Se nós temos tantas desigualdades. O que é que nós estamos fazendo se tem tanta miséria, se tem tanta fome, se tem tanta luta, tanta injustiça? O que é que nós estamos fazendo? Então, eu mobilizo todos os sindicatos, todos os conselhos de educação, Conselho Estadual, Conselho Nacional, Conselhos Municipais, Fóruns de Educação, FEPENG, todos nós juntos em busca de uma educação que seja realmente de qualidade para todos e todas. Que Deus nos dê força, nos dê saúde, nos dê ânimo, nos dê disposição, que nós possamos ter garra, como a Annalise tem, como Beatriz tem, que não para um minuto. E eu tenho vivido intensamente e agradecida a cada dia pela minha vida e pelo privilégio que eu tenho de atuar na educação, porque eu sei que eu estou no lugar, fui escolhida para esse lugar, para garantir o direito daquele que não tem voz, que não tem vez, que é invisível, que ainda é invisível neste país. E eu só tenho a agradecer e celebrar e assumir compromisso que a UNCM está junto com você, Annalise, da mesma forma que eu fui buscar, acho que 11 territoriais, fiz contato com 11 pessoas, ali amigos, eu tenho amigos no Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, eu quero atuar na defesa da Conferência Etapa Municipal da Conferência Estadual de Educação e também na etapa territorial estarei presente para dar todo o meu apoio, para mobilizar cada município e cada cidadão, para que o debate seja um debate de qualidade, que seja um debate que venha, de fato, fazer a diferença para todos e todas. Meu muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Aldina. Da próxima vez eu trago os slides, viu? Da próxima vez eu trago os slides, pronto. Não, então vou acompanhar você. Dá certo. Obrigada, muito obrigada. Eu vou agora passar a palavra ao Leonardo Evangelista, que é diretor da União Colegial de Minas Gerais. Depois do Leonardo, nós vamos ouvir o Antoniel. Oi? Deixa eu ver a hora aqui para falar. Já é 18 horas, né? Boa noite, então, né? Boa noite. Aí sim. Como bem apresentado, meu nome é Leonardo, eu sou representante da União Colegial de Minas Gerais, que representa os estudantes secundaristas do Estado há mais de 81 anos, né? Nascemos em Ouro Preto, num contexto de ditadura militar, e até hoje estamos aqui debatendo e defendendo a educação pública. Estou com a blusa da UBS também, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que também me coloco representando ela aqui. Bom, quando a gente fala sobre o Plano Estadual de Educação, a gente entra em várias lacunas que precisam ser debatidas, né? Eu vou tentar dar um resuminho, porque eu não quero estender muito minha fala. Hoje, no Estado, olhando como perspectiva do estudante, e também acredito que os professores tenham essa visão, falta infraestrutura nas escolas. Falta infraestrutura. As escolas estaduais hoje do Estado, a maioria não tem biblioteca, não tem laboratório de ciências, nem de informática. Como que a gente faz um trabalho teórico, um trabalho experimental com os estudantes, ensina na prática, se a gente não tem essa infraestrutura? Nós temos escolas hoje no Estado que não tem saneamento básico, que a água é cheia de barro, é terra. Então, assim, a gente tem esses problemas que já deveriam ter sido superados, né? E uma coisa que eu coloco se a gente põe uma meta que a gente não está conseguindo nem bater, vamos dizer, né? A gente põe uma meta, a meta é 2, e a gente chega em 3, a gente não fez um grande avanço como é noticiado pelas grandes mídias, né? Aliás, pelo governo, né?
quando a gente fala sobre educação. Então, essa questão de infraestrutura, as bibliotecas, os laboratórios, eu acho que é um dos pontos principais para que essa conferência tenha que ser puxada, tenha que ser colocado como meta, todas as escolas terem pelo menos uma biblioteca básica, entendem? E, assim, o governo do estado ele vem trazendo projetos que não agradam, né, a comunidade escolar. A gente faz uma luta, aliás, não agrada não, né? Prejudica, sucateia, precariza, né? Desvaloriza, como o projeto Somar, projeto cívico-militar, projeto de municipalização. Então, assim, a gente tem vários projetos que, em vez de auxiliarem a educação, em vez de cumprir a meta que está no Plano Estadual de Educação, a gente só regressa, né, regride sobre esses pontos nas escolas. Enquanto o governo federal está lançando o Instituto Federal, que eu vou falar isso, né, que ele lançou hoje o Instituto Federal, eu tive a oportunidade de estar lá com o Camilo Santana hoje, lançou 3 novos institutos federais aqui em Minas Gerais, né, na reitoria do IFMG. Nós temos um governo estadual que fecha escola, fecha hospital, mas como a gente está na educação, a gente fala das escolas, né? A gente tem falta de professor, a gente tem evasão escolar. Todo ano, eu acredito que alguns aqui saibam, todo ano a gente vai, algumas escolas do estado, então vamos dizer, do 1º ao 5º, aí ano que vem é do 1º ao 4º, aí depois é do 1º ao 3º, e aí fecha a escola. É isso que o governo está fazendo, né? E a gente não pode fazer isso quando a gente fala de educação, gente. Fechar a escola é fechar a democratização do ensino, né? Apresentou aqui também sobre a falta de verba para fazer, falta de orçamento para fazer as conferências, fazer as coisas, mas se a gente olhar, sobrou dinheiro do Fundeb, sobrou dinheiro aí, ó, né? Eu lembro que... Quanto que foi, Bia? Só para confirmar? Mais de 3 bilhões. Dinheiro não falta. Dinheiro não está faltando. Está faltando força de vontade para cumprir o que tem que ser feito, né? Vocês não concordam com isso? A gente tem também, como a... Eu esqueci o nome dela. Galdina. Como a Galdina disse, eu esqueço sempre o nome dela. Gal. Como a Gal disse, né, gente, a gente tem um grande problema aí, e aí eu coloco também o CACS, o Conselho do Fundeb. Diversas cidades não têm o CACS, né, que é o conselho que fiscaliza a verba que está indo para a educação. E aí, assim, e ainda assim, as cidades que têm são CACs que não são são proativos, são mais ou menos. A prefeitura não participa, entende? Joga na mão de uma pessoa, a pessoa vai lá, tem que fazer ata, tem que fazer reunião, tem que chamar o pessoal, não ajuda com ajuda de custo para chegar na reunião, eles não estão nem aí. E, às vezes, fica sem fiscalização o dinheiro da educação ali que é destinado ao município. O Conselho do Fundeb de Minas Gerais... Ele estava irregular, a gente conseguiu regular agora, está numa gestão nova com todo mundo participando, e a gente já fez várias medidas, né, de acompanhamento, e a gente tem que fazer nesse nível, né? Então, acho que também uma coisa que a gente tem que debater é isso, o Conselho do Fundeb, como que o dinheiro está sendo investido e onde não tem fiscalização. Onde não tem fiscalização. Porque, obviamente, se a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente vai encontrar cidades que não estão usando o dinheiro do Fundeb na educação. E aí isso prejudica o quê? Infraestrutura, o acesso à educação, né? A qualidade do ensino. Então, a gente tem esses problemas que eu acho que a gente tem que passar, sabe? A olhar, a observar, porque são problemas, gente, que não era para ter mais, gente. Escola sem saneamento básico é, assim, absurdo. Então, acredito que falta do Estado essa responsabilidade de olhar para as escolas, de olhar para os professores, de olhar para os estudantes e de cumprir essas metas, de cumprir a conferência, de cumprir o plano e não fechar as escolas. Entendeu? Em vez de criar projetos políticos, como estão sendo criados, né,
a gente investir realmente nas escolas. Tem escola, eu sempre falo, toda vez que eu venho cá eu falo, eu acho que já virou costume, tem escola sem muro, gente. Sem muro, sem carteira. Eu falei na audiência, o debate mais cedo, está faltando professor nas escolas. Então, a gente está tendo esses problemas que não eram para estar acontecendo e estão acontecendo. Então, a gente precisa fazer esse debate, né? Termino minha fala, eu acho que eu passei um pouco da perspectiva de estudante, de como a gente está vivendo dentro da escola. Falta de professor, falta de infraestrutura, não tem livro, não tem laboratório, não tem informática. E aí a gente se depara com o governo fechando escola, transferindo professor, né? A gente também tem as escolas, tem uma escola que vai ter até um debate aqui, a Dona Argentina, lá no Castelo Branco, dia 4, né? Dia 4 vai ter audiência pública, que o Estado está querendo fechar uma escola que é feita para pessoas com deficiência. Então, assim, onde que estamos querendo chegar na educação? Qual é a perspectiva do Estado? Será que é prioridade a educação? Será que é prioridade a gente construir isso? É isso que a gente precisa debater. Antes de começar a construir o plano, a gente precisa debater por que o Estado não está fazendo isso. E conversar com a população para apresentar isso. Finalizo minha fala. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Nós que agradecemos sua presença e participação conosco. Agora, gente, nós vamos ouvir o militante do setor de educação do MST, aqui conosco, Antoniel Assis de Oliveira. Antoniel, é um prazer tê-lo conosco, com a palavra para suas considerações. Depois do Antoniel, a gente vai escutar o Rafael. Boa noite. Eu sou Antoniel, então. Começar agradecendo por essa ocasião a presidenta da Comissão de Educação, a Annalise, que é a nossa coordenadora do FEPENG, e todos os colegas do FEPENG que aqui estão, mais as minhas colegas da Educação do Campo, que estão ali no fundo. Bom, vou, para antecipar, adiantar minha fala, isso é importante, porque, de fato, dona Marta Diamantina, então, saudar a todos, e inclusive os que estão em casa, acompanhando até essa hora, mas começar valorizando essa ocasião, porque, de fato, a gente precisa criar, instituir um movimento em função dessa conferência, da Conferência Estadual de Educação, por todos esses pontos que já foram aqui levantados, e por mais inúmeros outros pontos que a gente teria que levantar aqui, para a gente... Eu não sei se é para a gente colocar o trem nos trilhos ou se é para a gente embarcar nesse trem, porque, ao que se percebe, ele está indo embora sem que a gente vá junto. E aí, para pontuar, e eu não vou descrever, eu fiquei com vontade de trazer alguns números, inclusive, em relação à educação do campo, mas vou poupá-los desse cansaço. Mas, na educação do campo, precisamos começar pontuando o que é a educação do campo na nossa concepção. Primeiro que ela já surgiu com um questionamento à educação rural, que é aquele formato, aquele modelo de educação que não inclui o povo do campo. Então, o projeto de educação, a proposta de educação que nós construímos, que nós discutimos, que nós empreendemos no nosso dia a dia, na nossa luta, implica em a gente discutir que tipo de campo, que tipo de campo significa a gente discutir um campo que tenha sociabilidade dos humanos, que tenha respeito à natureza, que tenha, enfim. Mas aí a gente tem que discutir a que escola que serve a esse campo, porque implica a gente discutir gente no campo. E como o meu colega Leonardo, que me antecedeu, disse, o que a gente percebe é um intenso movimento de fechamento de escolas do campo. Aquelas que aparecem nos dados, nos números oficiais, vocês terem noção, nós temos... deixa eu conferir para não correr o risco de... Nos últimos 10 anos, foram fechadas 20.471 escolas no Brasil. Em Minas Gerais, está nesse contexto. Daí, se a gente for entrar nos detalhes, tem as escolas anexas e tem as turmas anexas, e que nem sempre essas escolas fechadas do campo, elas representam um número, uma quantidade de escolas fechadas, porque a escola, a sede, permaneceu aberta na cidade.
Então, é muito grave isso. E depois eu vou aproveitar o ensejo que o Leonardo trouxe para dizer do que a gente está falando, de que escola do campo, por que a gente precisa de gente no campo, de escola no campo. Mas também a gente quer discutir a qualidade desse campo e desse povo que mora no campo. E aí eu fiquei pensando, por vários motivos, nós constituímos aqui em Minas Gerais, há uns anos, uma legislação que nos ampara, que a gente faz propaganda o tempo inteiro, que são as diretrizes operacionais da educação do campo no nível estadual. Nós precisamos, e eu quero fazer um apelo para os nossos colegas que lidam diretamente com as secretarias municipais de educação, nós precisamos avançar para as secretarias municipais de educação também constituírem essa legislação, porque a gente não tem alcançado os nossos objetivos junto às escolas municipais que estão localizadas no campo. Muitas dessas escolas não têm nenhuma referência na nossa proposta de educação do campo. E elas continuam a promover aquela educação rural que a gente questionava lá atrás. E o que é educação rural? Isso para pontuar muito rapidamente. É uma proposta de educação pensada, construída para a cidade e que, eventualmente, o professor da cidade vai dar aula no campo. E vai dar aula no campo significa ir lá no campo, dar aula e voltar para cá, para a cidade. Então, é dessa escola que as carteiras que chegam lá são as outras que, quando chega nova, ela fica na sede aqui na cidade, e depois as usadas... É dessa escola que nós estamos falando. Então, mas poderíamos falar também do currículo. Apesar de a gente ter construído essas diretrizes operacionais da educação do campo no Estado de Minas Gerais, que tem uma legislação que nos ampara, a gente tem muita dificuldade com a implementação de um currículo que nos diz respeito. Eu posso estender esse problema para as escolas quilombolas, para as escolas das comunidades indígenas. Então, muito problema. Imaginem que esse DED, é o mesmo da escola do campo, e que eu preciso cumprir uma carga horária tanto quanto a escola da cidade, independente de qualquer coisa. Imagina que o transporte escolar ele sai lá da comunidade, assim, nos casos extremos, 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã. Mas ele sai lá da escola levando as crianças pequenas, que vão chegar lá na escola, muitas vezes antes do horário, mas elas precisam ficar... Lembra do sexto horário? E, às vezes, até o integral, o tempo integral? Essas crianças precisam... Não tem como a gente fazer um outro formato, uma outra estrutura. Então, Annalise e Bia e todo mundo aqui, por isso a gente precisa defender com unhas e dentes o debate da conferência em todos os municípios, para que essas escolas participem, para que as lideranças participem, para que a gente tenha condição de pautar nas conferências e daí, no plano essas demandas que normalmente não aparecem. E daí a gente poderia falar aqui da valorização dos profissionais da educação que trabalham em 2, 3 escolas no campo, que precisam sair de 2, 3 escolas do campo de um lado para outro. Mas, em função do tempo, eu vou ficar por aqui para agradecer pela ocasião. Nós, da Educação do Campo e do Movimento Sem Terra, estamos à disposição para somar a essa construção das conferências e queremos dizer que temos muitos problemas e muita coisa para ser pautada, acrescentada ao Plano Estadual de Educação. Muito obrigado. Por hora, nos colocamos à disposição. Muito obrigada, Antoniel. Na sequência agora, gente, nós vamos ouvir o Rafael Furtado, que é dirigente municipal de educação da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. Rafael. Isso mesmo. Você é secretário municipal de educação lá, Rafael? Sim, senhora, deputada. Você que quis mãos dadas lá, Rafael? É Meu uma das Deus. pautas. Mas vamos para a nossa pauta do dia, então. Que eu olhei que dirigente municipal é secretário municipal, né? Exatamente. É porque tem um lugar que secretária é de educação, cultura, esporte, aí a são gente várias, chama de dirigente. Então. Mas lá é só educação. Lá é só educação, Só felizmente. educação. E você querendo mais matrícula, com mãos dadas. Exatamente. Está suspenso pelo TCE, viu? Eu sei. Então, vamos na nossa pauta de hoje. Bem-vindo, Rafael. Você está aqui pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais. Eu vou te passar a palavra, então, para as suas considerações. Parece, Rafael, também, que na Comissão de Trabalho, hoje, estava tendo um debate sobre a situação dos profissionais de educação do município.
Então, se puder depois fazer um diálogo com o deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho, sabe? Questões importantes, relevantes. Eu sei, porque eu acompanhei, estive no município recentemente. Como não é o assunto dessa audiência, eu não vou aprofundar. Mas seria importante esse diálogo lá, que nós recebemos profissionais da educação de Pedro Leopoldo, numa oitiva que trouxeram questões preocupantes. Mas vamos ao nosso debate pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o nosso secretário de Educação, Municipal de Educação, Rafael Furtado. Depois do Rafael, a gente vai voltar para o movimento estudantil. Nós vamos ouvir a Ana Luísa. E segura firme aí que nosso seminário já está chegando ao fim. Obrigado, deputada. Em nome de quem cumprimento todos da mesa. É um enorme orgulho estar aqui representando a Undime, o nosso presidente Jonatas, que é secretário de Educação de Mirabela, não pôde estar aqui presente em virtude de outras agendas, mas estou aqui representando a Undime, um órgão de classe super relevante, né, para a nossa educação, onde a gente representa todos os municípios de Minas e mais quase 2 milhões de estudantes das redes municipais espalhadas pelo nosso estado. E discutir hoje, né, a importância da Conferência Estadual também é discutir a importância do Plano Estadual de Educação. Então, num estado onde a gente tem, segundo fontes da UNCM, né, 87 municípios que são sistema próprio, a gente precisa ficar muito atento em virtude desses municípios que não são sistema também representam e são representados, né, o Plano Estadual de Educação e, muitas vezes, até mesmo pela dificuldade técnica, a gente precisa também se embasar e beber dessa fonte que é o Plano Estadual. E, para falar do Plano Estadual, a gente sempre precisa ter em mente que esse é um plano de Estado. Ele não pode ser considerado um plano de governo, ele é um plano de 10 anos, onde a gente precisa, de fato, olhar para essas metas, olhar para esse norte que a gente vai estar apontando nessas metas, de modo a tratar a educação cada vez mais sendo representada pelos alunos e fazer com que a gente permita e garanta o acesso, a permanência e a qualidade da educação. E aí, o que a gente precisa estar sempre atento, né, nessa discussão do Plano Estadual de Educação é que a gente permita e que a gente altere com relação ao que foi o plano anterior, onde muitas vezes apontou-se nortes, apontou-se metas, mas não houve nenhum monitoramento adequado para que esse plano fosse, de fato, consolidado e isso, de fato, se convertesse para a qualidade da educação. Então, uma das coisas que a gente precisa ter um controle muito fino, não só pela rede estadual, mas pelas redes municipais também, de como que esse plano está sendo executado. A gente precisa de momentos intermediários de metas, a gente precisa de momentos intermediários de uma nova discussão para entender, porque 10 anos é muito tempo e a gente, com certeza, consegue requalificar essas ações a partir de discussões como essa, de discussões que envolvem a sociedade civil e discussões que envolvem todos os municípios do nosso estado. Tem uma outra coisa que a gente também precisa ter um cuidado muito grande acerca do Plano Estadual de Educação, são também as promessas vazias, onde não existe um cuidado financeiro relevante para que aquela meta, aquele objetivo nosso, de fato, possa ser consolidado. Então, também a gente precisa estar atento às fontes de recursos que vão ser utilizados para isso e a gente precisa também estar atento a uma outra coisa, que é o Sistema Nacional de Educação. E, consequentemente, os sistemas estaduais de educação e os sistemas municipais de educação. Sem um olhar do sistema, que vai ser o operador desse regime de colaboração e que vai direcionar o alcance dessas metas, a gente certamente vai cair no mesmo lugar que o plano anterior caiu, que é um lugar vazio, onde muitas vezes a gente pega gestões, e aí, falando do meu caso, onde o meu município, o plano municipal vencia esse ano, as metas estavam inexequíveis e a gente não consegue avançar, e fica um plano que ninguém mais vai correr atrás. Sem olhar para a fonte, sem olhar para a fonte de recursos, né? Sem olhar para o sistema de monitoramento e sem olhar para um sistema que vai conduzir todo esse regime de colaboração, certamente a gente vai seguir sem avançar para a educação de qualidade, para a educação pública que a gente vive. Era uma fala curta, em respeito ao tempo, a gente agradece, né? Mas quero de novo agradecer ao convite, Beatriz, e a gente pode seguir nessa discussão. Obrigada, Rafael. Nós vamos agora ouvir a Ana Luísa. Ana Luísa, que é diretora de comunicação da União Estadual dos Estudantes. Bem-vinda.
Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Me chamo Ana Luísa, como foi apresentada. Estou aqui hoje representando a União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Sou estudante da Universidade do Estado de Minas Gerais, faço Ciências Sociais, licenciatura, e é um prazer imenso estar aqui hoje. Sempre estive nessa assembleia e é a primeira vez que eu estou aqui na mesa, então eu queria saudar a Bia e todo mundo que está aqui presente hoje. E, bom, e no que interessa, não tem como a gente falar da conferência sem antes discutir o Plano Estadual de Educação. E não podemos e temos que deixar claro uma coisa: o Zema não cumpriu com o atual plano de educação. Justamente na parte que mais impacta os estudantes, que é o ensino superior. Eu, como estudante da UENG, sou meio que a prova viva disso. Mas, falando um pouco que previa, era a ampliação da pós-graduação no Estado, incluindo as unidades da UENG. Falava também do orçamento para as universidades estaduais. Mas vocês sabem que isso não aconteceu, né? O que aconteceram foram cortes, precarização, sucateamento e diversas outras coisas. E hoje, a UENG só sobrevive cada dia, porque a reitoria faz milagre para conseguir manter essa universidade viva. Mas não deveria ser de milagres que a política do nosso Estado deveria viver. É importante dizer que a UENG não é apenas uma universidade. Ela cumpre um papel essencial na democratização ao acesso à educação. São 22 campos que passam por diversas cidades do interior, como Cláudio, Passos, João Molevade e diversas outras, Ibirité, onde quer que eu estudo. E elas conseguem alcançar lugares que, às vezes, as federais não alcançam. E ela dá a chance de estudar para quem não tem outra oportunidade, para quem precisa trabalhar e se manter e não consegue vir para a região metropolitana. Para pessoas que sonham em mudar suas vidas e contribuir com as suas comunidades. Essa é a importância da UENG. Não é luxo, é justiça social, é oportunidade, é desenvolvimento para o nosso Estado. E o exemplo que o governo Zema não quer investir é porque ele vê a universidade como um problema. Ele vê como um gasto e não como prioridade. E nós não vamos aceitar isso. O Plano Estadual de Educação não é enfeite. Ele não deveria ser um arquivo que fica jogado dentro de um gabinete. Ele está aqui para guiar as políticas públicas, para que o governo não inventem desculpas, não tratem a educação como moeda de troca e não destruam a juventude mineira. Hoje, os estudantes enfrentam diversos problemas na Universidade do Estado. De 22 campos, 21 unidades não têm restaurante universitário. Como que o estudante vai estudar com fome? Sendo que, muitas vezes, saem direto para o trabalho e, às vezes, não tem tempo para comer. Falando da realidade da UENG Ibirité, um dos principais cursos que a gente tem é a Educação Física, tendo bacharel e licenciatura. Pergunto, tem uma quadra? Quando eles precisam usar, o que eles usam? Eles têm que ir na escola estadual do lado para usar uma quadra. Meu curso Ciências Sociais é um curso muito novo, ele tem 3 anos só, lá em Ibirité. Ele veio de Barbacena, e eu pergunto, vocês sabem qual que é a base das Ciências Sociais? É a leitura. Tem lugar para pôr livro? Tem livro? Não tem. Como é que o estudante vai estudar sem infraestrutura necessária? Não tem laboratório para o meu curso e para a maioria dos cursos. Não tem como estudar nessa ocasião. E, mesmo assim, a UENG é respeitada. Isso mostra a força da nossa universidade, que os estudantes que estão lá não estão lá à toa. Estão lá porque acreditam que a educação é uma forma de transformar a realidade deles e das famílias deles. E não trata só de verba. Trata-se da vida real. É sobre esses jovens que possam escolher entre estudar ou trabalhar para sobreviver. Sobre cidades pequenas que não têm oportunidades de ensino superior. Sobre, como eu falei, famílias que depositam na universidade a esperança de um futuro. A UENG faz a diferença todos os dias para o povo mineiro. Por isso, é fundamental estar aqui hoje e estar em todos os outros espaços que debatam o Plano Estadual de Educação. Nós temos que mostrar que os estudantes não vão mais aceitar promessas vazias, que essas promessas vazias ditem a educação do nosso Estado. Os estudantes, os professores, os trabalhadores da educação estão aqui para exigir
que o Plano Estadual de Educação seja cumprido. Estamos aqui para exigir respeito, investimento e compromisso com a transformação social. E nós vamos lutar, porque a juventude mineira não vai se abaixar diante desse desmonte. Estive aqui, enquanto secundarista, derrubamos projetos SOMAR e diversos outros projetos do governador Romeu Zema. E não vai ser mais essas tentativas de sucatear a minha universidade que a gente vai abaixar a cabeça. A UEE completou recentemente 88 anos de luta. Foi uma das fundadoras da União Nacional dos Estudantes. É uma entidade de luta. E a gente não vai se calar perante esse governador. É isso, obrigado. Muito bem, muito obrigada. O pessoal está me pedindo aqui para lembrar, e eu também lembrei. Ocorreram várias etapas de fiscalização e monitoramento do Plano Estadual de Educação. A Analisa escreveu aqui, nós realizamos as conferências para monitoramento do Plano Estadual de Educação em 2020, 2022, 2024. E esta Comissão de Educação, essa comissão realizou um debate público. Na sequência, nós fizemos um ciclo de 4 audiências públicas, né? Onde a gente monitorou todo o Plano Estadual de Educação. Né? Então, é importante trazer essa situação que o pessoal ficou um pouco... por que eu lembrei do Mãos... Um outro ponto, me perguntaram aqui, por que eu lembrei do Mãos Dadas em Pedro Leopoldo? Porque um debate que a gente criticou muito na questão do Mãos Dadas, gente, e a gente precisa debater conteúdo, era a ausência de um processo de regime de colaboração. A gente está vendo indicadores catastróficos da educação infantil, vendo municípios assumindo despesas do ensino fundamental, sem ter conseguido resolver, sem que Minas Gerais tivesse resolvido a sua demanda de educação infantil. Eu fiquei sem entender, né? E, por isso, o Tribunal de Contas do Estado fez uma análise técnica. Né? Tem uma lei estadual, a 2.768, que determina que, para descentralização de matrículas, você precisa fazer prévia avaliação da sua capacidade de atendimento. A gente pergunta para os municípios, onde está a sua capacidade de atendimento? O município não cumpre a lei estadual, mas quer o Mãos Dadas, porque o governo fez um balcão de negócios. Aliás, esse foi um outro aspecto pelo qual o governo, o TCE, suspendeu Mãos Dadas. Não tem critério, não tem transparência em relação aos recursos. Por que tal município foi tanto dinheiro, o outro município foi tanto dinheiro? Ninguém sabe, ninguém explica. Né? Então, assim, a questão da falta de transparência na utilização dos recursos e o descumprimento de uma lei estadual. Você quer descentralizar matrículas, você tem que cumprir a regra do jogo. A regra do jogo está prevista numa lei estadual. E aí depois a gente não entende como é que a gente não avança em indicadores. Você está assumindo algo que o governo está empurrando uma despesa para você. No início, Galdina, do Mãos Dadas, não sei se você vai lembrar, não que você tem, não é o seu debate, mas, às vezes, nas discussões, não é? O governo do Estado ele usava muito o exemplo do Ceará. Aí nós fomos lá pesquisar no Ceará. Tanto é que o governo do Estado parou de usar o Ceará como exemplo. Né? Quando foi feito o processo de descentralização de matrículas, o Estado descentralizou a receita. Então, a receita que antes ia para o Estado, não a vinculada, mas passou a ser para o município. Aqui, a descentralização é de despesa, tanto é que o Estado parou de usar o Ceará depois como exemplo. E o que nos espantou muito em Pedro Leopoldo, e por isso eu vou lembrando das coisas, tem que parar de lembrar e passar para o próximo convidado. Mas o que espantou, e eu estou informando isso ao Tribunal de Contas, a votação. Não foi lá que a votação de adesão Mãos Dadas, além de ter acontecido depois da suspensão, aconteceu de porta fechada? Como é que nós estamos discutindo participação em controle social com o Poder Legislativo Municipal, fazendo votação de porta fechada? Com a desqualificação das profissionais... Peraí, você não compreendeu a dinâmica aqui da casa. A fala não está com você, você não interrompe ninguém, até porque eu não te interrompi. Né? Aliás, nós vamos fazer esse debate, secretário, numa audiência pública, porque tem um requerimento sobre isso. Isso foi espantosíssimo.
como que um poder legislativo decide a vida de milhares sem que essas pessoas tenham acesso direto à participação no poder legislativo. Aqui, a gente não fecha a porta, não. Eu, inclusive, já fiz discussões aqui sendo vaiada. 10 minutos de fala, 10 minutos de vaia. O que não é isso nem que eu defenda, né, que as pessoas sejam vaiadas enquanto elas estão falando. Mas você não fecha poder legislativo. Inclusive, nós estamos informando isso ao Tribunal de Contas. Né, para, inclusive, qual é a legalidade de você aprovar algo de porta fechada. E o processo de desqualificação dos profissionais da educação que aconteceu lá, eu estou lembrando, Gaudiano, porque eu estive lá em Pedro Leopoldo, pouco tempo depois, sabe, da votação. Então, isso é muito grave, né? E quem discordou da política municipal foi mudar de lotação. Esse é o debate da audiência lá do trabalho. A gente vai lembrando das coisas, eu tenho que parar de lembrar das coisas. Mas, mãos dadas, secretário, nós vamos ter a oportunidade de conversar em audiência específica, e eu vou chamar a Câmara Municipal também, porque tem um requerimento aprovado. E eu faço audiências públicas de município a município, né? Mas nos chamou bastante atenção. Mas o que eu queria mesmo era ter dito do processo de monitoramento do Plano Estadual de Educação, que aconteceu, não só pelas conferências de educação, mas pelo próprio Poder Legislativo, que nós realizamos aqui, um intenso processo. Quem é agora, gente? Agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir a querida Giovana, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Cadê você, Giovana? Depois da Giovana, a Valéria. E depois da Valéria, nós vamos fechar com a Associação Mineira de Municípios. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Tem um refrão que eu gosto muito, né? Eu acredito na rapaziada, então eu vou falar da rapaziada que eu represento, né? Eu vou falar daqueles que eu represento. Eu acredito numa educação de qualidade, democrática, né? Laica, etc., com os especialistas da educação básica. Então, é deles que eu vou falar, viu, gente? Da Meta 15. Vamos lá. Então, cumprimento as autoridades aqui presentes, na pessoa da excelentíssima deputada Beatriz Cerqueira, que fez a proposição desta audiência sobre a Conferência Estadual de Educação em Minas Gerais. Que, como bem lembrou a professora Analise, não é uma conferência para as escolas estaduais, mas para todas as escolas territorializadas em Minas Gerais. Também cumprimento os colegas aqui presentes, dos sindicatos e da sociedade civil, de um modo geral. Bom, sou Giovana Passos Duarte, como a Beatriz falou, presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares, entidade representativa que trabalha pela existência, pela qualidade de atuação e valorização dos inspetores escolares. Bom, para aqueles que estão assistindo, vou me autodescrever, sou lida como branca pela sociedade brasileira, cabelos curtos e castanhos claros, olhos verdes, magra e pequena. Estou vestindo uma blusa preta e uma calça preta também. Bom, nosso foco, então, está na meta 15 do Plano Estadual de Educação, né? Que trata da implementação, até o final do primeiro ano de vigência do Plano Estadual de Educação, da Política Estadual de Formação dos Profissionais de Educação, de que trata o inciso 1 a 5 do caput, do artigo 61 da Lei Federal 93/94, de 96, em consonância com a Política Nacional de Formação, viabilizando a formação específica de nível superior dos docentes da educação básica em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atua. Essa é a meta 15, viu, gente? Bom, é importante lembrar que o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, né, base do nosso futuro projeto estadual de educação, já recebeu mais de 3.000 emendas, como foi dito aqui, e já fizeram uma avaliação que 74% dessas emendas são emendas repetitivas, né, vão ser descartadas. Mas receber 3.000 emendas evidencia o grande interesse social e a complexidade dos temas envolvidos. No entanto, essas emendas dá pouca visibilidade para os profissionais da educação descritas no inciso 2 do artigo 61, né? Porque a meta 15 fala dos profissionais do inciso 1 ao 5, e dentro do inciso 1 ao 5 nós temos os profissionais do inciso 2, né?
que são os inspetores escolares, os supervisores, os orientadores, que exercem funções essenciais, mas frequentemente invisibilizadas nos planos e metas nacionais. Para que isso não se repita no PE, precisamos lembrar da existência desses profissionais. Nós temos feito viagens no interior de Minas, a Galdina também está aí, pode confirmar. Nós temos muitas prefeituras que também têm, por exemplo, o profissional de inspeção escolar. Nós temos muitas prefeituras que têm o especialista, que têm o orientador, que têm o supervisor. Mas nós não estamos nas estratégias das metas, da meta 15, nós não estamos nessas estratégias. Então, meu objetivo aqui é dar visibilidade a essas pessoas, e agora, quando fizermos as proposições para essas estratégias, ou construirmos, né, de alguma forma, essas estratégias, que esses profissionais tenham visibilidade no plano. Dessa forma, a AMI propõe que a meta 15 seja fortalecida com os seguintes compromissos: ampliação da oferta e formação continuada avançada. O plano deve garantir o acesso dos profissionais do inciso 2 do artigo 61 da LDB a programas públicos de especialização, mestrado e doutorado, com ênfase às instituições públicas de ensino superior. Hoje, ainda são escassas as políticas voltadas à formação desses profissionais, mas destacamos especialmente a quase ausência de formação para os especialistas, mesmo diante da alta complexidade de suas atribuições. Nós temos sido formados, basicamente, nas universidades privadas. Bom, 2, reconhecimento explícito desses profissionais na estratégia da Meta 15. Né? O texto do Plano Estadual de Educação precisa nominar, dar nome e considerar os profissionais da educação, os chamados especialistas, no detalhamento das ações formativas. Por essa omissão histórica que inspetores, orientadores e supervisores muitas vezes enfrentam obstáculos à formação e ao reconhecimento funcional. Interiorização e equidade na formação. A maioria dos municípios, especialmente as regiões menos favorecidas, enfrentam grande dificuldade para garantir a formação continuada aos seus quadros pedagógicos. O Plano Estadual de Educação deve prever programas nacionais, estaduais, né, municipais, com repasse específico para essa finalidade, assegurando equidade territorial. E 4, parceria com as instituições públicas do ensino superior. Sugerimos o fortalecimento da articulação entre redes de ensino e universidades públicas para garantir coerência entre a formação teórica e os desafios práticos enfrentados pelos profissionais da educação básica. Enfim, reforçamos que a formação continuada não pode ser tratada apenas como política de capacitação pontual. Ela deve ser parte de uma política de Estado, duradoura, territorializada e alinhada à realidade das redes públicas. A AMI coloca-se à disposição para contribuir tecnicamente com esse processo, seja na formulação de estratégias, seja na construção coletiva de um plano estadual de educação que contemple todas as funções educativas previstas em lei, inclusive aquelas que atuam, muitas vezes, silenciosamente nos bastidores da gestão e da garantia do direito à educação. É isso. Obrigada, gente. Muito bem. Obrigada. Estamos chegando ao final. Ficamos firmes aí, que o seminário está bom. Nós vamos ouvir agora a Valéria Morata, a nossa penúltima inscrita, nossa penúltima fala da audiência. A Valéria, presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Valéria, obrigada pela presença. Com a palavra, para sua contribuição ao debate. Muito obrigada. Boa noite a todos todas que ainda estão aqui. Os heróis e heroínas da resistência e aqueles que estão nos assistindo. E, como bem disse a Galdina, é por entender a importância da causa, né? Como a Bia me apresentou, quero cumprimentar e dizer aos que estão nessa mesa que o trabalho, né, de cada uma que está aqui, especial de cada uma, viu, secretário, foi e é de muita importância e relevância para que a educação em Minas Gerais não esteja num patamar
pior, né? Porque é a fiscalização, é a denúncia e é a disposição para lutar por uma educação de qualidade de cada uma de vocês que está aqui e dos nossos estudantes também. Eu quero falar aqui, não vou repetir, né, mesmo porque, nessa altura do campeonato, eu quero me desculpar, viu, pessoal, porque eu cheguei mais tarde, porque tinha uma outra audiência pública aqui do lado, que era sobre o não pagamento de professores da Fundação de Pedro Leopoldo. Então, são essas questões da educação que nos fazem... Hein? Eu sei. Que nos fazem estar, né? E ter que ocupar vários espaços. Bom, pessoal, então eu quero falar aqui de algumas metas também que dizem respeito aos professores e professoras do setor privado. E aí, a gente precisa entender que o Plano Estadual de Educação ele não diz respeito só à educação pública. Ele diz respeito à educação privada também. E nos causa muita estranheza, porque a meta 17 fala de gestão democrática, mas o Conselho Estadual de Educação, e aqui tem vários conselheiros, não tem representação de trabalhadores e trabalhadoras. Não tem. E como que nós vamos ter um conselho que organiza, que delibera, que solta decretos, né, pareceres, sem ouvir quem está na ponta, os trabalhadores e trabalhadoras? E isso, para nós da educação privada, é muito complicado, porque saem autorizações de funcionamento sem muito regramento. Por exemplo, a meta 3, que diz do ensino médio. O Estado tem entregue, e ela não diz em momento algum que não tem nenhuma como é que chama isso? Nenhuma estratégia que diz que, para alcançar a meta de universalização do ensino médio, será entregue à iniciativa privada. Não diz. E o que tem sido feito, deputada, é a entrega do ensino médio, em especial o ensino médio profissionalizante, para escolas que não têm um professor registrado. E que, ao certificar os estudantes, não tem como certificar porque pagou o professor por aula dada. E, como teve feriado, faltou carga horária. Se faltou carga horária, como é que certifica? Aí faz um arranjo e faz uma recuperação para que os alunos façam o trabalho e tenham aquilo como carga horária. É assim que está acontecendo. É assim que está acontecendo. E se nós estamos aqui para pensar, para analisar o plano e pensar no plano futuro, nós precisamos levar isso em conta. Por isso, eu trago essas denúncias. E outra questão que eu quero finalizar chamando a atenção, porque nós já ouvimos aqui várias metas, né, vários descumprimentos das metas, no âmbito da inclusão escolar, da educação inclusiva. Nós não temos hoje, nem na iniciativa privada, nós temos o acesso, mas não temos a condição de permanência e nem do desenvolvimento dos alunos com as necessidades educacionais especiais. Na educação privada, chega ao absurdo de termos 7 laudos diferentes na mesma turma, sem nem uma pessoa para estar ali auxiliando aqueles laudos, e nem o professor.
Então, pessoal, de repente, a gente vê professor que precisa conter aluno e as câmeras que estão lá falam que o professor bateu e o professor é demitido por justa causa. Não tem estrutura. Então, essa questão da inclusão, ela não pode ser no papel para inglês ver. Ela precisa ser real, levando em consideração todos os elementos, inclusive o elemento humano, que vai tratar e vai dar suporte para que a inclusão seja realmente feita. Então, eu quero fazer destaque a essas 3 metas, Bia, e dizer que nós precisamos, como lembrou o secretário, fazer um novo plano estadual de educação que seja, não que esse não seja, porque esse, quando a gente fez na certeza de que é possível executá-lo. Então, nós não podemos repeti-lo, mas nós vamos ter muito pouco avanço, porque as coisas de 10 anos atrás, a grande maioria permanece, porque não houve o cumprimento. Muito obrigada. Obrigada. Valéria, nós vamos para a nossa última participação, mas antes eu gostaria só de registrar algumas participações durante a audiência pública. É possível ter participação pelo chat. E aí a Elisângela dos Santos, lá de Contagem, escreveu para a gente: é fundamental discutir a importância da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais e garantir sua ampla divulgação, porque esse espaço possui caráter deliberativo, democrático e participativo, envolvendo diretamente profissionais da educação, gestores, estudantes, famílias e sociedade civil, na formulação de políticas públicas para o setor educacional. A conferência fortalece a gestão democrática, assegura a legitimidade e transparência às decisões, promove o diálogo entre teoria e prática, garantindo que políticas públicas sejam eficazes, inclusivas e alinhadas às necessidades reais da educação em Minas Gerais. Portanto, considero imprescindível sua realização e divulgação ampla, de modo a assegurar representatividade. Para garantir representatividade, é essencial assegurar a participação plural de professores, convidando professores de diferentes níveis, gestores, estudantes, famílias e sociedade civil, com critérios claros de proporcionalidade, ampla divulgação, suporte logístico remoto e atenção à diversidade de gênero, étnico-racial e regional, garantindo que as deliberações reflitam fielmente a pluralidade da educação em Minas Gerais, participação cidadã e consolidação de políticas educacionais consistentes e legítimas. Wallace Tavares, aqui de Belo Horizonte: é fundamental dar uma orientação especial para a educação especial no próximo Plano Estadual de Educação. O plano atual possui diretrizes e metas importantes, mas sua aplicação prática tem demonstrado alguns desafios, sobretudo no que diz respeito à meta 1, artigo 2, estratégia 18.10. Uma sugestão é dar uma olhada mais cuidadosa, sobretudo na expansão da meta 4. Foram as participações que nós tivemos. Vou passar aqui, inclusive, para a análise. E passo, para finalizar o nosso debate, a Edinamar Aparecida da Silva Cardoso, assessora técnica de educação da Associação Mineira dos Municípios. Edinamar, obrigada pela presença. Com a palavra para você trazer sua contribuição ao debate. Me permita ainda, Edinamar, antes da sua fala, só lembrar que nós convidamos também a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual CELUS, convidamos também o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, para participarem, todos também participarem conosco. Me permita também lembrar que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia definiu como o seu Assembleia em Foco, ou seja, os nossos esforços no próximo período estão direcionados, desde o início desse ano, na verdade, direcionados para nova
novo processo de fiscalização do cumprimento das metas do atual Plano Estadual de Educação. Nós fizemos essa jornada aqui na comissão, com um debate público e 4 audiências públicas, separando por blocos, né? Afinidade dos assuntos, onde nós passamos todo o Plano Estadual de Educação e de forma pública, em audiência, como nós estamos fazendo agora. E vamos fazer, então, um novo ciclo de todo esse processo. Vamos chamar as entidades aqui presentes para que possam participar e construir conosco esse processo, que se viabiliza por meio também de debates públicos, audiências públicas, que é a forma que a gente tem de viabilizar a participação direta da sociedade, né? Eu sou conhecida aqui na Assembleia como uma deputada que faz muita audiência, sabe, Edinamar? Mas por que eu faço muita audiência? Porque a representação não é substituição das pessoas. Tem vários argumentos para justificar por que eu faço tanta audiência, mas um deles é esse. A representação, quando nós somos votados e somos detentores de um mandato, nós não substituímos as pessoas. E, portanto, as pessoas têm o direito de estarem nos espaços que decidem a vida dela e falarem, reivindicarem, se posicionarem daquilo que elas almejam, daquilo que elas desejam cobrar, sugerir, enfim, né? Então, as audiências são esse momento direto, né? Da participação, e que a participação, para quem foi o presidente do Conselho Estadual de Educação, que disse sobre a escuta, no início da sua fala, para quem consegue exatamente fazer a escuta, é uma ferramenta riquíssima. Eu nunca saio a mesma de nenhuma audiência pública. E quantos são os projetos de lei, proposições, fiscalização, ou ideias, gente, ou simplesmente ideias, para fazer alguma coisa, são colocadas em audiência. De fato, a gente está vivendo um momento que se escuta muito pouco a sociedade, sabe? Esse momento, a gente escuta, a sociedade é muito pouco escutada, né? A lacração, as milhares de visualizações, os likes, isso é outra coisa. A escuta das pessoas. Próxima semana, nós vamos fazer uma audiência pública aqui para debater a situação da Escola Dona Argentina. Foi citado aqui para algum convidado. Os pais, mães, familiares, relatando as dificuldades que eles estão enfrentando com o poder público, é de doer o coração. Porque o poder público tem a obrigação de fazer uma gestão a serviço das pessoas. Parece que as famílias estão quase pedindo desculpas. Elas foram tratadas dessa forma, mas esse é o assunto da audiência lá do dia 4. Mas a escuta, né? Se você consegue fazer a escuta, olha, você constrói muita coisa. E boa parte das proposições, projetos, enfim, de muita coisa que hoje a gente tem, é resultado de espaços como esses, né? De parcerias, uma audiência puxa a outra, que vai puxando a outra, que a gente vai aprofundando e vai respondendo a mais discussões. Educação do campo, a gente fez um debate riquíssimo aqui, né? Estudantes do Estado, de boa parte do Estado, vieram. A gente fez um debate que foi um dos maiores, inclusive, da Assembleia Legislativa, né? Pelo menos dessa legislatura. E foi uma parceria com o deputado Leleco Pimentel, foi muito bacana. Então, a escuta é um lugar, um lugar que vale a pena a gente apostar. Por isso, tantas audiências públicas. Mas agora a gente vai escutar a Edinamar, que vai trazer essa contribuição enquanto Associação Mineira de Municípios. Gratidão pela presença conosco. Obrigada. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite. Em nome da pessoa da Beatriz, eu cumprimento todo o dispositivo da mesa. E, em nome da Associação Mineira de Municípios, né, a gente traz aqui um momento importante para a vida de Minas Gerais, para a educação de Minas Gerais. Nós somos, hoje, 853 municípios, 830 afiliados. E o AMM, no nome dos prefeitos, né, vai fazer agora, no dia 9 e 10 de setembro, um evento, e que a primeira pauta do evento, inclusive a Galdino, que vai estar falando nós, é sobre a importância do Plano Municipal de Educação. E a Associação Mineira conta muito com a UNCM, com a Undime, com o FEPENG, para quê? Para auxiliarem os municípios, porque, quando se fala em plano, os secretários às vezes não têm acesso a tantas informações e ficam aflitos. Não, agora eu já vou fazer meu plano, como que eu vou fazer? Às vezes não tem um conselho
tão estabelecido no município. Eu falava isso com a Annalise, a dificuldade que é para um município pequeno trazer os conselheiros para participarem das audiências. E, principalmente, a sociedade, porque, às vezes, as pessoas que mais precisam da educação ficam receosas de ir lá e dar sua contribuição, de ir lá e falar, eu estou precisando disso, preciso que isso aconteça. Então, nesse momento, a Galdina sabe, já falei com a Annalise, a Associação Mineira quer isso, quer essa parceria dos órgãos para que o plano seja discutido nos municípios e com um plano real, igual você já disse mais cedo, não copie e cole, mas que cada município de Minas Gerais tenha condição de trazer metas exequíveis para o seu município, contribuindo em todo com o Estado. E a Associação Mineira quer isso, a contribuição de vocês para que nós possamos auxiliar todos os municípios de Minas Gerais a realizarem essa conferência e, consequentemente, seus planos municipais de educação. Obrigada, eu não vou me alongar, porque já está bastante grande a audiência, né? Fui convidada até para o final, né, Beatriz? Obrigada. Para a Associação Mineira de Municípios fechar para a gente, não, nada melhor. Fazer um fechamento, mas eu agradeço a presença. E, olha, gente, dizer a Associação Mineira de Municípios, dizer a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a União Nacional de Dirigentes Municipais, portas sempre abertas, né? Ao Conselho Estadual de Educação, né? O que eu reclamei com o Felipe, que não é da sua gestão, né? Mas o que eu reclamei é que a gente convidava o Conselho para debater determinados assuntos, porque é muito importante o Conselho Estadual, né? E aí, quando o Conselho chegava, ele não debatia o assunto, ele falava de si. O que é ótimo também, a gente tem que falar de si, porque se a gente não falar, como é que seremos conhecidos, né? Mas a gente tinha uma expectativa de que o Conselho, pelo menos era a minha, quando eu convidava, pudesse aprofundar nos assuntos, né, como é a importância do Conselho Estadual de Educação. Então, que bom que estamos aqui, né? Então, ó, portas abertas. Eu não vou dizer isso ao Fórum, não vou dizer isso ao Sinjut, ao CMG, ao EE, porque as portas foram abertas juntas, né? Para que nós ocupássemos esse mandato e ocupássemos esse espaço parlamentar tão importante, né? Já são parceiros estratégicos, né? Mas aqueles que não nos veem como essa parceria, eu quero dizer que vejam, né? Também não vou falar isso para o MST, pela mesma razão, né? Quero que vejam, né? Aqui é um lugar para se debater tudo sobre educação, ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Esse é o nosso desafio. Debates que sejam para avançar, debates que sejam para denunciar, debates que sejam para construir. Enfim, gente, em cada contexto, né, a gente tem que fazer um debate. Então, vamos fortalecer esse espaço. Quem não ocupa espaço não é visto, né? A política precisa ser ocupada. Hoje, numa audiência pela manhã, eu escutei, mas a gente tem que fazer as discussões da categoria sem política. Morremos, né? Morremos, porque nós somos seres políticos. É claro que eu entendi o que tentou se dizer, né? O que também não é o lugar, porque quando a gente não disputa o espaço, a gente nós vamos simplesmente aderir a quem disputou, ocupou e está mandando na gente. Não tem neutralidade na vida, né? A política institucional decide a nossa vida, a gente querendo ou não. Olha quanto tempo demorou para que a situação do Conselho pudesse ser votada, né, no plenário da Assembleia Legislativa. Isso definiu muito de um espaço de controle social fundamental, né? Então, o que decide a vida da gente? A gente querendo ou não. A gente não é uma opinião nossa, se a gente quiser, vai decidir, se não quiser, não vai decidir. Não é isso. Então, ocupemos esse espaço para que a gente faça a disputa da educação, né? Para fechar mesmo, eu vou passar a Annalise para nos dar uma boa noite. Literalmente é uma boa noite mesmo, né? E é dizer assim da centralidade, da relevância para nós do FEPENG. E aí é importante dizer que as entidades que estão aqui à mesa, à exceção da UCMG, as outras estão na... E a UE, as outras estão no FEPENG, né?
E, aliás, tem entidade aí embaixo também que está no FEPENG. E para nós é muito importante aqui, gente, deixar o último recado, que é assim, ó, se o prefeito, a prefeita, o secretário, a secretária lá do seu município, né, disser assim, não, bobagem, vamos fazer isso não, deixa, não, larga para lá, vamos fazer esse trem de etapa municipal de conferência estadual, não, e tal, não vou participar, não. É só lembrar para eles o seguinte, não é obrigado a participar, não é obrigado a participar, tá? Mas vai ser obrigado a cumprir a legislação, que vai ser deliberada a partir daquilo que for apontado na participação. Então, bora construir em colaboração, bora participar agora para você poder dizer o que é que está pegando aí no município que você dirige, o que é que está pegando aí no município em que você mora, tá? O que está pegando aí no município em que você faz parte do legislativo. Então, vem cá participar, porque depois, tendo participado ou não, você vai ter que cumprir a legislação. A gente agradece mais uma vez em nome do FEPENG, a gente agradece, agradece e agradece. Sigamos. Muito bem, nós também agradecemos e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Na próxima semana, nós vamos debater em audiência a situação da Escola Estadual Dona Argentina, aqui de Belo Horizonte, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. E, na sexta-feira, direto de Diamantina, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia vai prestar homenagem à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Sim, a gente também celebra. A gente não faz só um seminário que a gente enganou falando que era audiência. A gente não faz só briga nem luta. Sim, a gente celebra. E aí, lá em Diamantina, a Comissão de Educação, em nome da Assembleia Legislativa, vai prestar essa importante homenagem pelos 20 anos de uma universidade maravilhosa e estratégica. Aí eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o Heron, que é reitor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. O Heron colocou o seu nome à disposição, era um interventor, lembra daquele período de ausência de democracia, né? Vocês lembram? Foi outro dia, hein? E aí, quem sofreu muito com isso foi a universidade, que teve uma intervenção. O reitor eleito não foi nomeado pelo Bolsonaro, e aí a universidade passou por um período de intervenção. E aí, com o retorno de um governo democrático, teve também novo processo eleitoral na universidade, o Heron colocou seu nome à disposição, foi eleito de uma forma maravilhosa pela comunidade acadêmica, tomou posse, é o nosso reitor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e descobri que ele não era mineiro. Como era possível uma pessoa tão importante para a democracia na universidade não ser ainda mineiro? E aí, essa semana, a Assembleia Legislativa votou em plenário, concedendo ao Heron a cidadania honorária. Agora, ele é cidadão honorário de Minas Gerais, votado essa semana. Então, Heron, parabéns, você merece, obrigada por tudo que você faz para Minas Gerais. Na próxima semana, estaremos lá fazendo essa importante homenagem. E aí, eu também tenho que determinar a lavratura da ata, desejar